Gente, boa tarde. Meu nome é Laura, eu sou aluna aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eu estou no 4º ano e eu também sou membro da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama desde 2016. O tema dessa mesa de agora é implementação de políticas públicas entre efetividade, discricionalidade e participação. Esse é um assunto que a clínica está começando a explorar agora, a gente está começando a ler um pouquinho sobre isso para pensar um novo momento da nossa pesquisa e também é o nosso ponto de diálogo com o grupo de Direito e Políticas Públicas e com as duas convidadas que estão aqui na mesa. E antes de apresentar elas para vocês, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar mediando essa mesa. As duas professoras são professoras que têm inspirado a minha trajetória acadêmica e também as novas reflexões que a clínica está fazendo. E, bom, essa aqui é a Gabriela Lota, que é doutora em Ciência Política pela USP, professora de Administração Pública na FGV e na pós-graduação em Políticas Públicas da UFABC e também na Escola Nacional de Administração Pública. E a professora também coordena o Núcleo de Estudos da Burocracia. Essa aqui é a Renata Bichir, doutora em Ciência Política pela UERJ, professora nos cursos de graduação e pós-graduação de Gestão de Políticas Públicas lá na EASH. E a professora também é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, e lá ela coordena uma pesquisa sobre implementação de políticas públicas em contextos subnacionais. A ideia é que vocês tenham mais ou menos 20 minutos para falar um pouquinho sobre a perspectiva da implementação e explorar alguns pontos, e aí eu trouxe algumas ideias para vocês pensarem como norte, né? Então, as diferenças entre os processos de formulação e desenho das políticas públicas em relação aos resultados obtidos, e como pensar a implementação como constitutiva nesse processo. Quais os papéis de cada nível da burocracia, como que a burocracia interage entre si, como interage com os usuários, e quais os efeitos dessa interação no resultado da política, e como ocorre a produção de políticas públicas nas principais áreas de atuação do Estado, na assistência, na educação, na saúde, e pensar os papéis de cada ente federativo e também dos atores não estatais. Nossa senhora, uma tese. Então, é isso, eu ia falar isso. Isso é muita coisa para pouco tempo, mas vocês fiquem à vontade para escolher o que vocês querem abordar, e, enfim, acho que o debate vai ser muito interessante. Quer começar, professor? Tá ligado? Como é que eu sei? Tá ligado? Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer muito Laura e Juliana por terem feito contato há algum tempo comigo. A gente tem tentado se aproximar nas nossas agendas e depois o Diogo topou tocar essa empreitada da gente tentar fazer um diálogo. Como vocês vão ver, eu falo de um lugar muito da ciência política e da análise de políticas públicas, mas que dialoga diretamente com problemáticas ou desafios que as pessoas do direito têm, de alguma forma, tentado enfrentar, embora muitas vezes com conceitos ou abordagens diferentes. Então, acho que a ideia desse evento, e eu elogio muito essa proposta, é de tentar fazer esse diálogo e tentar ver como nós estamos olhando para os mesmos objetos, embora às vezes recortados de maneiras distintas, às vezes usando os mesmos conceitos, às vezes não, mas que a gente consegue fazer interações muito profícuas justamente se a gente fizer esse tipo de conversa. Então, para mim é uma honra enorme estar aqui e queria agradecer vocês. E quando eu falo isso, já vou começar fazendo minha meia-culpa e me protegendo aqui, dizendo que uma parte dos conceitos que eu vou mobilizar para falar das minhas pesquisas são conceitos muito caros ao pessoal do direito, numa abordagem completamente diferente da que eu vou falar. Então, vou pedir para todo mundo que é do direito estrito aqui, dar uma limpada na cabeça quando vocês me escutarem falar, porque vocês vão ver que tem aqui uma apropriação de conceitos de maneiras distintas na ciência política e no direito. E que eu acho que a saída é a gente pensar como é que a gente conecta, e não a gente continuar pensando na diversidade e na diferença entre eles. Mas eu vou pedir para vocês darem me perdoarem se vocês acharem que eu estou corrompendo os conceitos de vocês, mas não é uma outra maneira da gente enxergar isso. Então, o que eu trouxe aqui para falar para vocês rapidamente, nesses meus 20 minutos, essa agenda extensa que a Laura falou, minha proposta aqui é apresentar um pouquinho sobre o que é estudar a implementação, quando a gente está na abordagem de análise de políticas públicas, quais são as principais categorias que a gente mobiliza nos estudos de implementação, o tipo de pesquisa que se faz e o tipo de problemática que a gente tenta responder nos estudos de implementação. Vou falar isso e dando alguns exemplos das minhas pesquisas para materializar o que a gente tem feito. Então, primeira coisa, quando a gente está falando de estudos de implementação, a gente está falando de uma vertente da análise de políticas públicas que tem filiações na administração pública e na ciência política, embora tenha muitas inspirações do direito e da sociologia, e que tem como objetivo trazer o momento da implementação, ou da execução, ou da implantação das políticas como objeto analítico. Então, o que a gente tenta fazer é abrir a caixa preta de tudo que acontece depois que a gente criou a política. E criar a política significa, obviamente, a gente fazer regramentos,
orçamento, mas significa muito mais do que isso. Significa a gente desenhar a política, significa a gente fazer a alocação orçamentária, decidir quem é a equipe e assim por diante. Então, quando a gente estuda implementação, a gente está estudando o momento em que a política ela vai, de fato, ser materializada e concretizada. Os estudos da implementação são os estudos mais recentes no histórico de estudos da análise de políticas públicas. Porque, na verdade, eles só aparecem como um problema de pesquisa quando muitas pesquisas começam a acumular um resultado comum de dizer o objetivo formulado não foi alcançado no resultado final da política. E na medida em que a gente vai ter muitas pesquisas, especialmente anos 60 e 70, mostrando que a gente não consegue alcançar resultado previsto, os pesquisadores da ciência política e da administração pública começam a falar, opa, tem algo acontecendo entre a formulação e o resultado que a gente não sabe o que é. Porque o que a gente esperava é que o que foi decidido vai ser executado como se o Estado fosse uma máquina executora. Mas se o resultado entregue não é aquilo que foi previsto, alguma coisa acontece nessa máquina que não está operando como a gente esperava. É por isso que os estudos começam a se debruçar sobre esse momento da implementação, abrindo a caixa preta do Estado e do momento da tomada de decisão relacionada à implementação, para perguntar por que existe uma diferença entre o que a gente planejou e o que a gente queria e aquilo que, de fato, foi alcançado. Esses estudos começam nos anos 70 e nessas 4, 5 décadas de estudos a gente já passou por várias vertentes, eu vou falar muito rápido disso, mas só porque isso dialoga com algumas coisas que a Maria Paula falou antes. Então, a gente tem uma primeira geração de estudos que a gente chama de geração top-down. O objetivo dessas pesquisas era entender o que dava errado na implementação, olhando de cima para baixo. Decidimos, formulamos, a decisão ela é legítima democraticamente porque foi tomada por políticos que têm um mandato para tomar decisão. E se alguma coisa foi mudada ao longo da cadeia de implementação, isso está errado porque não seguiu o processo decisório legítimo da democracia. Portanto, a gente precisa encontrar o erro. E esses estudos são estudos altamente prescritivos, normativos e que tentam corrigir erros de políticas. Nos anos 80, a gente tem uma reação a esses estudos, com alguns autores que vão beber muito na sociologia e usando, inclusive, métodos etnográficos, para começar a dizer a implementação não acontece só de uma maneira top-down, ela acontece com decisões muito criativas que são tomadas no cotidiano da política. O oficial de justiça toma decisões, o porteiro da organização toma decisões, o médico toma decisões, o professor toma decisões. E as decisões dessas pessoas não são erradas, elas simplesmente acontecem. Porque, inclusive, a gente não consegue prever quando a gente regulamenta uma política, tudo que vai acontecer. Então, a gente tem uma segunda geração de estudos, que vai se chamar bottom-up, que vai começar a olhar para a implementação de baixo para cima, tentando ser descritiva e analítica. Isso tem muito a ver com comentários que a Maria Paula fez na fala dela. Então, essa segunda geração, ela não está preocupada com a legitimidade democrática, ela não está preocupada com a prescrição nem com a correção. Ela quer descrever e ela quer analisar o que acontece no processo de implementação. Nos anos 90, a gente passa 2 décadas brigando top-down, bottom-up, até que nos anos 90, um conjunto de autores vão começar a escrever, dizendo não chegamos a lugar nenhum com essa disputa. Tem um texto importante nos anos 90 que vai dizer os estudos de implementação acumularam 200 variáveis analíticas. E uma área que acumula 200 variáveis não consegue explicar nada. Ou seja, a gente precisa fazer sínteses. E os anos 90, a gente gasta uma parte da literatura tentando fazer sínteses, e tem vários modelos que saem daqui, não vou entrar neles, mas só para dar nomes, os modelos das coalizões, da ambiguidade e conflito, e assim por diante. E, mais recentemente, a gente tem uma quarta geração, talvez uma quarta geração que não está nomeada assim, mas dá para a gente dizer, que é uma geração de estudos que estão olhando muito mais para a perspectiva da governança, dos arranjos institucionais, da superação do modelo das fases do ciclo, da incorporação de atores não estatais na análise, e assim por diante. Então, se a gente olha hoje para os estudos de implementação, eles têm alguns pressupostos ou algumas caras. A primeira é, hoje é muito claro para a literatura de que essa divisão entre formulação e implementação não existe. Ela não existe empiricamente e ela é um problema analiticamente. Porque não dá para a gente dizer onde é que a formulação acabou. Onde é que a gente parou de planejar a política e começou a executar? Por quê? Porque todo mundo o tempo inteiro está tomando decisões. Tomar decisão é um processo contínuo na política pública. Então, a ideia de que formulação acaba e implementação começa é algo que hoje em dia não se aborda nos estudos de implementação. O que a gente faz, obviamente, é escolher o recorte de onde a gente começa a olhar, mas não dizendo que foi aqui que a implementação aconteceu. É a partir daqui que eu começo a analisar o processo formulação e implementação. Um segundo pressuposto é de que esses processos formulação e implementação são processos muito complexos. Se a gente pensa em países federativos, mais ainda, porque eles vão acumular o que a literatura chama de sistemas multilayering, a gente tem muitas camadas com mandato para a tomada de decisão sobre a política.
Pensa em política de educação no Brasil, ou saúde ou assistência social. O governo federal pode decidir, o município pode decidir, o governo estadual pode decidir, e ninguém pode mandar em ninguém, em princípio. Você não tem uma hierarquia constitutiva como você tem organizacionalmente quando a gente pensa na outra discussão que aparece aqui, que é a ideia do multinível. Então, a gente tem processos de implementação que são entre camadas, multilayerings, quando você tem camadas federativas com mandato para tomar decisão, e, ao mesmo tempo, as políticas passam por muitos níveis hierárquicos, onde a gente vai ter, sim, sistemas de comando e controle, mas que são muito complexos quando a gente pensa em política pública. Ou seja, processos de implementação são muito complexos. Processos de implementação são altamente interativos. Interativos entre burocracias, interativos entre a burocracia e o usuário, como o caso que o Fernando relatou agora há pouco. Então, entender implementação significa entender interação, e não ação apenas. Além disso, outro pressuposto é de que os processos de implementação hoje em dia acontecem com atores estatais e não estatais. Se a gente pensa, por exemplo, a contratação de serviço, a contratualização com organizações da sociedade civil para provisão de serviço de saúde, a gente vai dizer que a OS não está implementando saúde só porque ela não é um ator estatal, mas ela está fazendo a mesma coisa que outra organização, outra UBS faz, sendo um ator estatal. Então, quando a gente pensa hoje em dia em implementação, a gente olha tanto para ator estatal como para ator não estatal na provisão de serviços. E um quinto pressuposto é que o processo de implementação ele vai ser influenciado por muitos fatores. Eu vou falar um pouco mais deles daqui a pouco, mas a regra é apenas um dos fatores que influencia a implementação. Ele pode ser o ponto de partida, mas a análise da regra não é o ponto de chegada quando a gente analisa a implementação de políticas. E, por fim, sistematizando tudo isso, a ideia de estudar a implementação, no fundo, é como se a gente pressupusesse, a gente tentasse ver a política como ela é, né? Um pouco Nelson Rodrigues aqui, quando a gente quer estudar a implementação, a gente vai lá olhar para a política como ela é, e mesmo que a gente encontre coisas que a gente não gosta e que as pessoas não vão gostar que a gente conte que elas fazem, se a gente não consegue descobrir a política como ela é, a gente não consegue tomar melhores decisões a respeito da própria política e nem avaliar, de fato, como a política acontece. Então, esse é um pouco o campo hoje de estudos da implementação, que vai tentar responder algumas perguntas centrais. E aí a gente vai ter várias pesquisas, cada uma olhando para objetos diferentes, né? Então, tem um conjunto de autores que vão olhar para a implementação tentando entender a atuação dos burocratas. Então, o que as pessoas fazem quando elas estão trabalhando? Como é que as pessoas interagem? Quais são os seus comportamentos? Se os comportamentos são parecidos ou são desviantes entre si, né? A ideia de entender práticas e interações e comportamentos é um dos objetos de estudo de implementação. Um segundo objeto de estudo de implementação é entender os fatores que influenciam o comportamento ou a atuação dos burocratas. Então, uma coisa é eu chegar lá e falar o que acontece na defensoria. Outra coisa é eu dizer o que influencia a atuação daqueles burocratas que estão atuando na defensoria. Eu estou tentando entender os fatores que influenciam a ação. Uma terceira abordagem é tentar entender os resultados da atuação. E aqui os resultados da atuação, historicamente, a literatura tenta entender os resultados enquanto entrega de serviço. Se a gente entrega mais, se a gente entrega menos, se a gente é mais eficiente, se a gente é menos eficiente. Mais recentemente, a literatura tem dado uma alternada, ou um giro, para tentar entender também os resultados da política para os usuários, que é um pouco o comentário que o Roberto fez aqui na pergunta para o Fernando, e é um pouco a agenda que eu e ele temos feito hoje em dia. Hoje em dia, quer entender o que a gente chama de efeitos sociais da implementação. A implementação tem efeitos não só apenas em termos de entrega de serviço, mas também em termos de construção de identidade do usuário, de igualdade e desigualdade, de inclusão e de exclusão, né? Então, essa é uma terceira abordagem de tentar entender os resultados, seja para a política, seja entender os resultados para os usuários. E, em termos de recortes analíticos, a gente também tem uma gama de recortes diferentes nos estudos de implementação. Então, tem estudos de implementação que vão olhar para arranjos institucionais, e aí as pesquisas coordenadas pelo Roberto Pires e pelo Alexandre Gomide, olhando para os arranjos institucionais das políticas, recentemente é um dos exemplos importantes disso. A gente tem pesquisas olhando para instrumentos de coordenação e de ação, né, que induzem os atores a agir. E a gente tem muitas pesquisas que olham para os burocratas, para os atores envolvidos na implementação com recortes diferentes. Então, a gente tem pesquisas que olham para a burocracia de médio escalão. Eu, com o Roberto e mais algumas pessoas, fizemos pesquisas recentes sobre isso. A gente tem algumas pesquisas olhando para o back-office, quem está lá atrás do serviço.
e que não aparece na interação com o usuário. A Thelma Royler, da USP, tem falado sobre isso. A gente tem pesquisas olhando para a burocracia de nível de rua, que eu já vou falar um pouco mais dela, e a gente tem pesquisas que olham para a interação, não necessariamente para um escalão da burocracia, mas para o processo interativo entre as burocracias. Ou seja, estudos sobre implementação são estudos muito amplos e difusos que são possíveis de fazer recortes distintos, mas cujo objetivo central é entender o processo de implementação como ele é, né? Essa é a ambição analítica desses estudos. Como eu falei para vocês, um dos focos importantes que a literatura, ou talvez o mais importante que a literatura tem feito, é de investir no entendimento da atuação dos chamados burocratas de nível de rua. Ou street level bureaucracy, ou trabalhador de linha de frente, enfim, tem alguns nomes dados para isso. Esse é um conceito que foi alcunhado pelo Michael Lipsky, em 1980, em um livro chamado Street Level Bureaucracy. E o Lipsky conceitua os burocratas de nível de rua como os funcionários que trabalham diretamente no contato com os usuários dos serviços. Aqui é uma coisa importante para a gente diferenciar, porque isso, em geral, causa uma certa confusão na academia. Burocrata de nível de rua não é quem está hierarquicamente na ponta do serviço, necessariamente. Burocrata de nível de rua é quem interage com o usuário. É a interação com o usuário que determina quem é burocrata de nível de rua. Então, em uma organização da ponta, a gente pode ter gente que é back-office, a gente pode ter gerente, que é de médio escalão, e a gente pode ter burocrata de nível de rua que faz atendimento. E por que a gente chama essas pessoas de uma coisa diferente dos outros burocratas? Porque existe uma coisa interessantíssima, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, que é determinada pela interação cotidiana que esses caras fazem com os usuários do serviço. E que só eles têm. Os outros burocratas não têm porque eles não interagem. Ou seja, quando a gente quer implementar a política, e a política passa por um processo de atendimento, o atendimento é determinante para o resultado. Sendo o atendimento determinante para o resultado, se este indivíduo que atende tem poder, e ele tem, se ele tem autonomia, e ele tem, eu vou dar nomes para isso já, entender como este cara faz a interação é super relevante para entender o processo de implementação da política. Por isso que a gente cria uma categoria para olhar para quem interage, não para quem está na ponta do serviço necessariamente. Ou seja, o foco aqui é entender processos de interação. Os burocratas de nível de rua mais clássicos dos estudos da literatura são os professores, policiais, profissionais de saúde, assistentes sociais. Eu sei que isso causa um certo frisson, mas eu vou falar. Existe um ramo na literatura norte-americana que diz que juízes são burocratas de nível de rua. Não me critiquem, não sou eu falando isso. Qual é a centralidade no olhar para o burocrata de nível de rua? Primeira coisa, o burocrata de nível de rua é o maior contingente de funcionários públicos no mundo inteiro. Né? E a gente fez uma conta, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, recentemente, dos 120 mil servidores públicos na ativa na Prefeitura de São Paulo, 96 mil, ou mais de 88, eu não lembro o número, acho que 78% são burocratas de nível de rua. Então, os burocratas de nível de rua são o maior contingente profissional no serviço público. E por que eles são tão relevantes, além de serem numerosos? Porque eles determinam o acesso do público a direitos e benefícios governamentais, em primeiro lugar. Então, é ele que vai chegar na casa do usuário, é a assistente social que vai chegar na casa do usuário e vai falar: você, de fato, vai receber o Bolsa Família porque você se enquadra nas categorias. Ou não, você não se enquadra nas categorias e não vai receber o Bolsa Família. Né? Já falo mais sobre isso. Mas é esse cara que determina quem recebe ou quem não recebe. Em segundo lugar, como a literatura vai dizer, é esse cara que cria a imagem cotidiana do Estado. Porque nós, cidadãos, a gente não interage com uma figura abstrata, Estado. A gente interage cotidianamente com atores que estão na rua do serviço. É o cobrador de ônibus, é o motorista do ônibus, é a professora da escola, é o atendente da unidade básica de saúde, é o porteiro do INSS. São com essas pessoas que nós interagimos e criamos a imagem do que é o Estado para a gente. Se o Estado é acessível ou não é acessível, se o Estado é eficiente ou não é eficiente, se ele é includente ou não é includente, essas construções da imagem do Estado são feitas no cotidiano da interação com o burocrata de nível de rua. Então, por um lado, eles têm um poder importantíssimo de distribuição de direitos, ou garantia de direitos. E, por outro lado, eles têm um papel importantíssimo na construção da imagem do Estado. Ou seja, eles são super relevantes, se a gente fosse pensar em termos teóricos. Mas, na prática, a gente sabe que eles são os menos valorizados, os que recebem menor salário, os que são menos escutados, e assim por diante no cotidiano da gestão. O Lipsky vai trabalhar esse conceito desde a origem, isso é reiterado, de que os burocratas de nível de rua atuam como policy makers. Eles não são
executores de políticas. Eles são, de fato, materializadores, criadores, inventores. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre as categorias formais da política e o mundo real que essas pessoas encontram. E como essas diferenças acontecem, o que o burocrata tem que fazer é adaptar categorias e padrões generalizáveis a situações concretas. Este é um processo altamente criativo. E é por isso que essa literatura vai dizer que, no fundo, eles estão criando a materialização do que é a regra. Eles estão, de fato, executando aquilo que eles entendem a respeito da regra. E eles estão o tempo inteiro sendo o foco da pressão original da natureza do Estado. Por quê? Porque o Estado tem uma pressão que a gente precisa atender, a gente precisa fazer, a gente precisa resolver, a gente precisa entregar. O usuário tem uma outra demanda, que é eu quero ser atendido com calma, na minha pessoalidade, na minha vontade, na minha demanda, eu quero ser escutado. Imaginem vocês numa consulta médica. O médico está sofrendo uma pressão do gerente da UBS porque a fila está enorme. E você, paciente, está ali sentado na frente do médico dizendo: mas, doutor, deixa eu contar mais uma outra coisa que aconteceu, porque pode ter a ver com a minha doença. E o doutor está lá sendo pressionado. Essas pessoas, os burocratas de nível de rua, sofrem essa pressão cotidianamente, que é a pressão do Estado precisar atender, ser rápido, produtivo e eficiente, e a demanda do usuário de querer ser um atendimento individualizado e personalizado. E são eles que vão ter que lidar com isso. Seja levando portada na cara, seja levando bronca do gerente, seja levando o grito do usuário. Né? Essas manifestações do descontentamento com o Estado, quem sofre cotidianamente é o burocrata de nível de rua. Por isso que o burocrata de nível de rua vai construindo estratégias para lidar com a pressão. A literatura vai chamar isso de coping, não vou entrar nisso nesse momento. Mas ele vai inventando estratégias para lidar com essa dupla pressão. Seja despersonalizando, seja negando a autoridade do gerente. Ele vai lidando com isso no cotidiano da maneira como ele quer. O burocrata de nível de rua tem basicamente 4 processos que são centrais na sua atuação. O primeiro deles tem a ver com uma discussão toda que a gente fez agora há pouco, que é categorizar situações. É função central do burocrata de nível de rua receber uma demanda que é altamente complexa, que é altamente pessoal, que é zero categorizada e concretizada e alocar em uma categoria previamente existente. Você é portador de direito, você não é portador de direito. Você vai receber, você não vai receber. Você vai ser atendido aqui ou você vai ser atendido lá. É papel do burocrata de nível de rua fazer categorizações, ou aplicar as categorizações. E ele aplica categorizações que são simplificações de mundo em processos que são muito complexos, situações que são muito complexas. Então, o que ele tem que fazer o tempo inteiro é um processo de simplificação dos casos que chegam para atribuir categorias previamente existentes a esses casos. Essa é uma discussão enorme na literatura, tem a ver com o que o Fernando estava falando, e acho que o Roberto vai falar um pouco mais sobre isso depois, porque muitas vezes o que acontece é que esse processo de categorização ele é o momento da exclusão, é o momento em que se fecha a porta do Estado, porque o usuário é categorizado como não merecedor, ou como não é o bom pobre suficiente para receber aquela política, por exemplo, ou não é o doente esforçado o suficiente para merecer uma consulta, como eu tenho visto nas minhas pesquisas. Né? Então, o momento da categorização é um momento muito crítico. Tem um segundo processo, que é a atuação fundamental do burocrata de nível de rua, que é de distribuir benefícios e sanções que afetam o bem-estar do cliente, dos usuários. Né? Essa literatura costuma usar o termo cliente, vamos falar usuário ou cidadão aqui, porque cliente em português pega mal. Né? Mas pensem, por exemplo, a atuação de um policial na rua. O policial precisa escolher quem é que ele para fazer a abordagem. Quando ele está escolhendo quem ele para fazer a abordagem, não existem critérios absolutamente objetivos para dizer você tem que parar esse e não parar aquele, né? Você tem que parar essa pessoa e não parar aquela pessoa. Quando ele vai fazer essa decisão, ele está distribuindo sanções. A mesma coisa pode acontecer quando o professor decide para aquele grupo de alunos, eu dou mais atenção do que para aquele outro, seja o motivo que for. Professores fazem isso cotidianamente. Ou quando o médico fala, eu vou na casa desse usuário e não vou na casa daquele. Ou seja, o tempo inteiro, burocratas de nível de rua estão escolhendo como distribuir benefícios e sanções. Eu vou precisar de mais 5 minutinhos. Além disso, o burocrata de nível de rua estrutura os contextos de interação com os usuários, escolhendo com que frequência e como vai ser o processo de interação. Isso tem muito a ver com as coisas que o Fernando falou agora há pouco. O burocrata de nível de rua tem uma outra função mostrada pela literatura, que é de ensinar para os usuários o papel de ser cliente. Qual é o bom comportamento no Estado? Que tipo de linguagem você deve falar? Que roupa você deve vestir para poder acessar o serviço e ter direito? Né? O burocrata de nível de rua é quem materializa essa expressão. Sabe aquela plaquinha quando a gente chega no serviço e fala que desacatar o burocrata
Essa plaquinha é a plaquinha de ensinar o usuário a ser um bom cidadão. E quem manifesta isso cotidianamente é o burocrata de nível de rua, na sua interação. E eles atuam usando um conceito, e aqui é que o problema começa a aparecer, que é a ideia de discricionariedade. Peço para vocês esquecerem o que vocês consideram discricionariedade no direito, porque eu vou falar uma coisa que para vocês não parece discricionariedade, mas é como a gente trata. A gente trata de duas coisas quando a gente está falando de discricionariedade do burocrata de nível de rua. Primeiro, discricionariedade como espaço para ação. Todo burocrata de nível de rua tem algum espaço para agir. Mesmo que as regras sejam muito restritas, algum espaço para aplicar a regra todo burocrata de nível de rua tem. Esse espaço é o espaço para discricionariedade. Burocratas que fazem o mesmo serviço na mesma organização com a mesma chefia têm o mesmo espaço para discricionariedade. O que não quer dizer que essas pessoas ajam da mesma maneira. E aí está o segundo conceito importante, que é como é que se exercita a discricionariedade. Então, eu posso ter o mesmo espaço para discricionariedade e exercício de discricionariedades acontecendo de maneiras distintas. E para iluminar o que eu estou falando quando eu estou falando de discricionariedade, eu vou contar um caso que alguns de vocês já me ouviram falar, mas que eu acho que ilustra bem isso. Fiz etnografia, uma parte das minhas pesquisas foram etnografias com agentes comunitários de saúde. E eu estava numa unidade básica de saúde acompanhando uma ACS e eles tinham uma reunião na segunda-feira para discutir os casos do final de semana. Começa o problema, agente comunitário não é contratado para trabalhar de fim de semana. Mas eles tanto trabalham de fim de semana que eles têm reunião formal na segunda-feira para discutir os casos do final de semana. Já vai embananando a discussão da regra, certo? Bom, eles tinham uma reunião na segunda-feira e essa agente comunitária conta que na véspera ela foi chamada pelo vizinho que tinha cortado os pulsos, tentado se suicidar. Ela foi chamada para ajudar o caso. Ela chegou na casa da pessoa, enrolou o pano de prato, colocou ele no carro e levou para o pronto-socorro. O vizinho se salvou. Quando ela contou isso, a médica começou a gritar com ela, dizendo que o que ela tinha feito, ela não podia ter feito. Porque ela não podia ter contato com o sangue, porque não é função do agente comunitário fazer isso, o agente comunitário não tem formação para dar primeiros socorros, ela não podia ter tido esse tipo de tratamento com aquele usuário que não fazia parte da profissão dela. Ela vai sair da sala muito brava e antes de bater a porta, ela fala, se eu fosse vizinha, eu era obrigada a ajudar, mas como eu sou agente comunitária, vocês me proíbem de ajudar. E saiu da sala. Eu fiquei na sala com a enfermeira e a médica, e a enfermeira fala para a agente comunitária. Para a gente evitar problemas assim, eu acho que a gente devia distribuir luvas para as agentes comunitárias. Porque se acontece uma situação desse tipo, pelo menos ela não fica doente. E a médica responde para ela, se a gente distribui luvas, a gente admite que essas coisas podem acontecer. Como essas coisas não podem acontecer, a gente não pode distribuir luvas. E acabou a reunião. Nesse caso, está explicitado todo o dilema de pensar a discricionariedade que a gente discute nessa perspectiva, que é, a burocrata tem uma situação, um dilema, o azul lá em cima, um dilema com uma situação que ela precisa resolver e que não está prevista em manual nenhum. Ele tem um acidente com seu vizinho no final de semana, que não é seu horário de trabalho, e você foi chamado para ajudar. O que você faz com isso? É um dilema que ela tem que resolver. Como é que ela vai decidir essa situação? Ela vai decidir essa situação pensando em muitas coisas diferentes, que são os fatores que influenciam a discricionariedade. Ela vai considerar as regras da política, ela vai considerar a expectativa do vizinho, ela vai considerar a regra da profissão, ela vai considerar os incentivos que a equipe fala para ela. Então, se a médica fala, historicamente, ou a enfermeira fala, resolve porque não tem médico, isso é algo que influencia ela. Ela vai levar em consideração a expectativa dos vizinhos que estão pressionando ela por tomar uma decisão. Ela vai levar em consideração o que os pares agentes comunitários dela vão pensar sobre ela. E ela vai levar em consideração seus valores pessoais. Se ela for de igreja, não for de igreja, a trajetória dela é assim por diante. E é com base em tudo isso, pensa em balõezinhos na cabeça da pessoa, como se fosse uma história em quadrinhos, que ela vai, de fato, tomar uma decisão. Com base em tudo isso. Quando a gente está falando de discricionariedade, a gente está falando, existe um dilema que ela vai ter que resolver porque é uma situação não prevista. Mas o que ela faz com esse espaço é influenciado por muitas coisas imprevisíveis e incontroláveis. Então, quando nós estamos falando de discricionariedade, nessa perspectiva, a gente está falando como é que as pessoas lidam com as suas múltiplas influências para tomar uma decisão concreta. Que, em outras palavras, quer dizer, como é que ele julga uma situação real não prevista? Como é que ele aloca padrões gerais a fatos concretos? Como é que ele materializa a política? Como é que ele vai tomar decisões, de fato, nas situações que ele encontra e que ninguém nunca disse para ele o que deveria fazer? E aí tem um problema do direito, porque o direito também nunca vai conseguir dizer o que tem que fazer.
porque é impossível você prever todas as situações concretas, né? Por isso que a gente estuda implementação nessa perspectiva, partindo do pressuposto de que é impossível a gente prever tudo. Então, o estudo da discricionariedade é entender isso. E a discricionariedade nasce porque as regras são genéricas, porque as regras são ambíguas, porque as regras muitas vezes são conflituosas, ou porque a gente não tem regras para falar sobre o assunto. Né? A discricionariedade, como o Dworkin vai falar, pode ter graus distintos. Eu gosto de uma analogia, o Dworkin fala que a discricionariedade nessa perspectiva é o buraco do donut, da rosquinha. Ela pode ser pequenininha, então tudo que está em volta, e ela pode ser enorme. Então você tem discricionariedades, o burocrata do INSS tem uma discricionariedade pequena. O agente comunitário de saúde tem uma discricionariedade enorme. O professor tem uma discricionariedade enorme. A discricionariedade pode ser individual ou organizacional e pode ser exercida individualmente ou organizacionalmente. E ela pode ser influenciada por vários fatores. Fatores individuais. Tem pesquisas mostrando que gênero, raça, trajetória e profissão influencia a discricionariedade. Pode ser influenciada por fatores organizacionais, regras, sistemas de incentivos, sistemas de gestão. E pode ser influenciada pela maneira como o Estado se estrutura, o tipo de benefício social e o próprio federalismo. Ou seja, muitas coisas influenciam a discricionariedade. E aí é meu último slide. A gente chega, então, com alguns dilemas teóricos e de pesquisa para a gente pensar quando a gente pensa em discricionariedade. Primeiro, em termos normativos e para a política. O que é melhor para uma política? A gente tentar regular e limitar a discricionariedade e, com isso, garantir a legitimidade democrática do processo decisório? Ou é melhor a gente aceitar e estimular a discricionariedade apostando que é no mundo real e concreto que as políticas vão ter que, de fato, ser decididas e isso garante mais efetividade? Essa não é uma decisão nada simples, nem para gestores de políticas públicas e nem para quem pensa teoricamente o que é sistemas de accountability, democracia e assim por diante. Uma segunda questão é, literatura já mostra, a discricionariedade, a mesma discricionariedade que pode ser includente, ela pode ser excludente. Então, o mesmo burocrata que pode, com um caso, falar, eu vou deixar você entrar porque eu sei que você precisa muito, mesmo você não atendendo todos os requisitos, esse mesmo burocrata pode fazer o processo contrário para um outro usuário. Então, a mesma discricionariedade pode ter efeitos includentes ou excludentes. Como é que a gente equilibra a boa discricionariedade, que tem resultados bons, e a que tem resultados ruins? E como é que a gente integra processos de regramento e normatização com essa coisa da materialização da política cotidiana, que é imprevisível e que é absolutamente transformadora. E para a gente pensar a pesquisa, a gente também tem um conjunto de dilemas quando pensa a discricionariedade, e é aqui que eu acho que dá para a gente pensar em diálogos, falando o que a Maria Paula falou antes. Primeiro, como é que a gente capta a discricionariedade? Captar a discricionariedade pressupõe a gente ver a vida como ela é. Pressupõe a gente fazer, por exemplo, etnografia. Pressupõe a gente ir lá, viver na UBS durante meses e meses, ou nas escolas, vendo como é que, de fato, as pessoas atuam. E isso toma tempo, é difícil, a gente precisa ter uma metodologia para fazer isso, né? Não é fácil. Além disso, a gente já tem grandes achados na literatura mostrando que a discricionariedade não é só ação. Por isso, perguntar para as pessoas o que elas fazem não adianta. Porque a discricionariedade tem a ver com a interação que se constitui. O trabalho do Fernando mostra muito claramente isso. Além disso, a discricionariedade passa por múltiplas camadas. Como é que eu capto? A discricionariedade sai da burocracia central e ela vai descendo. E onde é que eu capto onde alguém decidiu? Será que aquela decisão foi daquele indivíduo ou foi uma decisão em nível central? Como é que eu chego na fonte das decisões? Né? Não é fácil desenhar isso em pesquisa. E, além disso, como é que a gente analisa fatores que influenciam a discricionariedade, considerando que a gente tem múltiplos fatores, aqueles vários balõezinhos? Né? Pesquisas que se propõem a estudar a discricionariedade precisam conseguir entender essas várias interferências que influenciam a discricionariedade. E, por fim, como é que a gente determina o que é padrão e o que é contexto? O que é padrão do tipo todo burocrata de nível de rua que trabalha na defensoria faz? E como é que a gente determina o que são só aqueles que estão ali por causa daquela trajetória que fazem aquilo? Aqui tem uma coisa de a gente discutir N's pequenos e N's grandes para as pesquisas, que também não é fácil da gente resolver. Enfim, trouxe só uma geral aqui dos nossos estudos sobre implementação, para vocês entenderem um pouco o campo no qual a gente está transitando e a gente pensar que tipo de diálogo é possível fazer. Desculpem minha rapidez aqui e ter estourado o meu tempo. Obrigada. Obrigada, professora. Eu toco você. Tá, não tem problema. Ai, obrigada, querida. Além de tudo isso. Isso, é aquele bichinho. Não, é o bicheiro lá do São Francisco.
Obrigada. O computador é meu, mas pode usar. Pode começar, professora. Tá aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite também. Diogo, Laura, Juliana, todos os responsáveis. Maria Paula, é um prazer te ver aqui também. É muito legal falar depois da Gabi, porque eu acho que ela já cobre uma gama importante das discussões, e ela é super mais didática do que eu nessa discussão, porque essa é a agenda de pesquisa dela. Então, eu vou um pouco contar para vocês como é que eu fui chegando nessa agenda de pesquisa de um outro lado. E acho que foi interessante, Gabi, porque sem combinar nada o jogo, as nossas falas vão ser, de alguma maneira, complementares. Né? Eu venho de um outro debate, né? Debate que pensa federalismo e políticas sociais. Então, estou pensando em políticas nacionais. E estou pensando muito nessa relação entre tipos de burocratas, como a Gabriela bem colocou. Então, é um outro olhar. Eu não estou olhando necessariamente para o nível de rua, para a entrega dos serviços na interação, ainda que a minha política de estudo tenha muito disso. Eu estudo a política de assistência social. E eu vou tentar aqui, então, fazer um mix de discussões mais gerais, mais teóricas, com alguns exemplos empíricos que talvez sejam interessantes. Tá? Então, vindo desse debate sobre federalismo, políticas sociais e implementação, o que eu tenho aprendido nas minhas pesquisas e no diálogo com a literatura? É um pouco isso que eu vou trazer. Então, eu estou com outro olhar, e, para mim, a questão do N é central. Tem tudo a ver com esse final da fala da Gabriela. Né? Já que eu não vou fazer etnografia, e a minha grande questão é pensar como que a gente produz normativos federais que levem em consideração os contextos de implementação. Então, eu estou pensando em implementação como contextos. Como é que a gente lida com a diversidade, a heterogeneidade e a desigualdade do Brasil para pensar políticas nacionais. Essa é a minha grande questão. Como é que a gente consegue desenhar o Bolsa Família lá em cima e implementar em todo o território nacional? Como é que a gente desenha o SUAS, o Sistema Único de Assistência, e como é que ele chega lá no interior do Maranhão e na região metropolitana de Porto Alegre? Né? Como os gestores federais não tem como sair fazendo etnografia em todos esses contextos, como é que a gente joga esse jogo? Né? Essa é a minha grande questão. Como é que a gente vai para a ponta, mergulha no dado qualitativo e volta para pensar a norma? E quais são os espaços em que isso acontece? E aí isso tem tudo a ver, de novo, Gabi, com um olhar para além do formal. Né? Mesmo do ponto de vista de quem está pensando formulação. Tá? Está sendo bem interessante para mim acompanhar isso. Do ponto de vista teórico, eu acho que, enfim, tem uma discussão tremenda sobre pensar a relação entre sistemas, né, a Gabi terminou de falar, sistema político, sistema nacional e política social, quais são as consequências do nosso desenho de federalismo para políticas sociais. Eu dou uma aula inteira só sobre isso, a Laura está lá fazendo comigo. Aqui, de maneira muito simplificada, eu vou um pouco trazer alguns avanços da literatura que, ao mesmo tempo, colocam limites e outras questões para a gente pensar. Né? A gente tem toda uma literatura nacional que chega nessa ideia, né, de pensar os sistemas nacionais de política pública, de pensar esse arranjo institucional. Então, eu estou muito dialogando, sim, com a perspectiva dos arranjos institucionais e da ideia de governança. Né? Então, o que acontece, no caso brasileiro, nos anos 90, depois da Constituição, como é que a gente monta arranjos de política pública, né, nos quais a gente tem uma certa definição de competências e responsabilidades entre os entes federativos. Tá? Como é que esse jogo é dividido entre União, Estados e municípios, como que a gente define mecanismos de repasse de recurso, toda a discussão do fundo a fundo, instâncias de participação e de pactuação federativa, ou seja, espaços institucionalizados em que, supostamente, a gente teria uma forma de encontro entre esse saber local e quem está lá em Brasília, e toda a ideia de mecanismos de incentivo e de indução. Isso é bem importante. Né? Até para a gente pensar o limite dessa aposta. Como é que, a partir de Brasília, a gente define regras e normativos para políticas nacionais? Essa era a minha grande questão. Tá? E como é que a gente amarra a implementação no nível municipal? Porque, no limite, essa é uma grande questão. Né? A gente sabe que a implementação transforma a política, mas como é que a gente produz algum grau de convergência? Né? Porque esse é um outro jogo importante. Como é que a gente produz parâmetros mínimos, patamares mínimos de entregas de serviços? Acho que esse é um outro desafio. Porque se a gente simplesmente depende da variedade de capacidades locais, de capacidades estatais locais, é um debate que o Roberto Pires está aqui bem faz, como é que esse jogo é jogado? Qual seria o resultado final? Tá? Esse é um debate bastante interessante, polarizado, não vou aqui entrar em todas as vertentes, mas eu acho, eu e muitas outras pessoas, que a Martha Hett estabelece uma distinção bem importante no diálogo crítico com a literatura internacional e vai um pouco dizer, enfim, isso tem tudo a ver com um debate muito mais longo sobre descentralização, o que é descentralizado depois da Constituição, tal, e aí a gente chega nessa distinção importante
que é pensar quem tem o policy decision making, né, quem tem o poder de formulação, poder das macro decisões sobre política pública e o quanto isso ainda estaria concentrado na União, mesmo com os processos de centralização ocorridos desde a Constituição de 88, e quem tem o policy making. Então, como é que a gente pensa esse jogo de quem formula e quem implementa? Tá? Isso tem muito a ver com um debate que pensa o federalismo brasileiro, associado a outras instituições, como o sistema partidário, etc., como muito fragmentado. Né? No limite, seria impossível fazer reforma de política social no Brasil e ter políticas nacionais. A Marta Hett vai dizer, olha, não é nada disso, esse jogo é muito mais coordenado do que parece. Tá? E isso é um ponto super importante, né, no debate sobre federalismo, coordenação e políticas sociais. Se isso é um avanço para esse debate, por outro lado, tá? A gente tem limites explicativos importantes dessa agenda de pesquisa. Né? E eu lembro até do próprio Roberto, que está aqui fazendo essa provocação. Né? Esse arranjo de sistemas nacionais de política tem limites empíricos, e a própria ideia de policy making é uma ideia capciosa. Né? Por quê? Como a Gabriela bem colocou antes de mim, policy making não é execução local de políticas nacionais. Né? Como é que a gente pensa o que significa implementar políticas nacionalmente definidas? Né? Políticas nacionalmente reguladas, que são as políticas que me interessam. Né? Assistência, saúde e, de uma outra maneira, educação, que não tem o mesmo pilar, né, institucional do ponto de vista dos sistemas. A gente, eu digo, a academia e os gestores públicos. Né? Como é que a gente pensa que implementação importa decisões tomadas nos níveis subnacionais. Então, como é que esse jogo federativo, mesmo quando está amarrado e bem reguladinho na formulação, ainda assim passa por transformações. Né? Essa ideia de que a implementação implica decisões, a gente está falando de adaptação, transformação, de mudança. Tá? Ainda que a gente possa discutir quais são os tipos de transformação e quais são os tipos de decisão que importa. Né? Acho que esse é um outro debate importante para a gente, Gabi. Que essa é uma crítica bem comum. Ok, a decisão que importa está em Brasília, as outras decisões seriam residuais. Toda a sua agenda de pesquisa está mostrando que não é bem assim. Tá? E eu estou um pouco nesse meio do caminho. E aí, vindo por uma outra literatura, eu vou chegar em lugares parecidos com aqueles, né, nos quais a Gabi chegou, mas com uma outra estratégia metodológica e analítica. Né? Como é que é importante a gente mapear sistematicamente qual é a autonomia decisória dos entes subnacionais, mesmo em políticas nacionalmente reguladas? O que sobra para estados e municípios? No meu caso, é muito mais um jogo entre União e municípios. Em outros casos, né, como é que esse jogo é jogado? Né? Se contexto de implementação importa, né, qual é o grau de adaptação e transformação que os entes federativos têm que fazer, inclusive para que as políticas sejam efetivas, inclusive para que a gente consiga chegar. Não basta pegar as regras nacionais do Bolsa Família e simplesmente jogar nos contextos de implementação, porque isso não vai acontecer. Né? Então, é um pouco isso. Como é que a gente mapeia, então, qual que é o espaço de autonomia decisória e como que os gestores relevantes estão exercendo essa autonomia, considerando uma série de condicionantes que a gente pode discutir aqui. Né? E aí, cada vez mais, eu fui chegando fui me distanciando dessa literatura mais institucional, que olha muito para os arranjos e pouco, né, para fora do Estado ou para o informal, e fui chegando mais na ideia dos padrões de governança multinível. Né? Como é que a gente considera quem de fato está governando as políticas e em que nível? Tá? E muito mais de um debate europeu sobre isso do que do debate norte-americano, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Né? Ou seja, tem aporias analíticas e aporias empíricas que foram me levando para novos conceitos. Né? Quando a gente está falando de governança multinível, do que a gente está falando? Né? Esse é um debate bastante importante, que vai pensar as transformações no papel do Estado. Né? Meu debate é um debate sobre Estado e provisão de bem-estar social, né? Dessa matriz que eu venho. E como é que a gente pensa, então, essas transformações nas políticas sociais, considerando dois eixos centrais. Né? O eixo vertical, como é que a gente tem uma transformação, uma reorganização territorial da responsabilidade sobre as políticas. Né? A gente não tem mais um centro decidindo tudo. Como é que a gente pensa? Quais são as camadas de normatização nos níveis federal, estadual e municipal, para pensar o caso brasileiro, né, o nível central e o nível local. Lá eles têm um nível supranacional, um debate bem de União Europeia, e aí quem está regulando o que e como. Então, essa dimensão me interessa. E a dimensão horizontal. Como é que a gente pensa a multiplicidade de atores estatais e não estatais envolvidos em arranjos de governança? Tá? Na saúde isso é essencial, na educação, na assistência social. Né? Não dá para a gente ficar num debate só estadocêntrico. Como é que a gente olha para a regulação dos atores não estatais e considera, inclusive, que os atores não estatais podem estar envolvidos de maneira central na produção da regulação. Né? A gente pensa esse jogo, às vezes, muito binário. O Estado regula quem está fora, mas quando a gente vai analisar empiricamente, essa produção pode estar acontecendo de maneira conjunta com N consequências. Então, a dimensão relacional que a Gabi trouxe para o debate é super importante.
inclusive, para a gente não assumir a horizontalidade ou assimetria das redes. A gente precisa analisar empiricamente quais são as redes hierárquicas, como que essa distribuição de poder está sendo exercida e como que ela é construída ao longo do tempo. Esse jogo entre atores não estatais e não estatais é um outro jogo bem importante. Obviamente, vai ser mais ou menos importante dependendo do objeto empírico. Né? Aqui eu estou num grau de abstração relativamente elevado. Para o meu objeto de pesquisa, isso é central. Né? Como é que a gente analisa o que é política de assistência social, considerando a regulação das organizações do terceiro setor. Tá? Então, cada vez mais fui chegando nessa discussão. E aí a gente entra num debate interessante sobre quais são novas estratégias de governança, né? E até onde uma certa aposta nos arranjos de coordenação tradicionais, nos instrumentos de coordenação, né? Até onde eles nos levaram e quais são os seus limites. Eu tenho cada vez mais refletido sobre isso. Né? Se a gente, por muito tempo, teve uma aposta, né, de que clara definição de competências e responsabilidades era um ponto essencial, de que a gente deveria especificar os parâmetros para estruturação e gestão de programas e políticas, de que o condicionamento de recursos, né, a esses parâmetros mínimos definidos nacionalmente, isso seria, né, o instrumento máximo de convergência de resultados e de amarração de parâmetros nacionais mínimos dentro dessa ideia de sistemas nacionais de políticas, cada vez mais a gente percebe que esses instrumentos têm limite. Né? Que é muito difícil coordenar esse jogo federativo desde Brasília, num país tão diverso, tanto do ponto de vista da demanda, né, quanto do ponto de vista da oferta, quais são os perfis de vulnerabilidade, de características, e quais são os perfis de capacidade estatal reunidos. Né? A gente tem um país extremamente diverso, que tem uma miríade de pequenos municípios e metrópoles que são um outro jogo completamente diferente. A gente acha que porque está em São Paulo é a regra. A gente estava falando sobre isso hoje na aula. São Paulo não é a régua para nada. Pelo contrário. Né? Mas como é que a gente vai percebendo que essa lógica tradicional, esses instrumentos tradicionais de coordenação têm limites claros? E como é que a gente pensa novas maneiras, Gabi, de levar em consideração que aquilo que está acontecendo na ponta é muito diferente daquilo que eu prevejo, que eu não tenho esse poder de antecipação de resultados que os gestores federais geralmente se autoatribuem, mas, ao mesmo tempo, como é que esse jogo vai e volta? Como é que eu mergulho, né, no local, na adaptação, na especificidade, na interação que pode ter N consequências, né, para o bem ou para o mal, para a inclusão, para a exclusão, e como é que eu retroalimento esses processos? Acho que esse é o grande ponto, até para pensar aquela ideia do Diogo de engenharia reversa. Né? Como é que eu olho o que está acontecendo lá na ponta, o que está sendo entregue, como, e como é que isso volta. Isso necessariamente implica relações entre escalões de burocracia. Como é que eu penso esses fluxos de informação entre quem está lá na ponta, quem está no dia a dia dos serviços, e quem está lá em cima normatizando esse serviço. Né? E como é que a gente pensa quais são os espaços de interação entre esses burocratas. Tá? E aí você tem toda a razão. Quem está no nível local, inclusive, baixo, médio e alto escalão do nível municipal e os suas contrapartidas nos outros níveis. Tá? Se em alguns sistemas a gente tem, teoricamente, instâncias para que isso aconteça, né, como a CIT, a CIB, não sei se todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Comissão Intergestores Bipartite, representantes municipais e estaduais. Isso é o modelo da saúde emulado pelo modelo da assistência social. E no nível federal a gente tem a CIT, Comissão Intergestores Tripartite, em que a gente reúne representantes municipais, estaduais e federais. Tá? Isso é uma aposta no arranjo formal de pactuação. Então, a gente tem um espaço para que esses gestores dos 3 níveis se encontrem. Tá? Isso é bem o modelo da saúde e da assistência. Né? Na educação é bastante diferente. Na estruturação não acontece assim. Não basta ter essa arena federativa. A gente precisa entender o que de fato está sendo deliberado nessas arenas. Quem tem o poder de agenda, quem de fato pauta essas discussões e como é que esses fluxos de baixo para cima e de cima para baixo acontecem. Né? Estudos empíricos super interessantes de um pessoal da UFMG vai mostrar que, mesmo nessas arenas federativas, muitas vezes quem tem o poder de agenda é a União. Né? Então, a gente continua tendo uma lógica top-down, mesmo num espaço em que, teoricamente, a gente teria um encontro entre esses fluxos de expertise, digamos assim. Né? E aí, e, obviamente, ninguém aqui é ingênuo, né? São espaços de disputa política. Né? A gente está discutindo política pública num contexto em que a política sempre importa. A gente está disputando
agenda o tempo inteiro. Ninguém constrói capacidade estatal no vácuo, né? Eu acho que devia ser óbvio falar isso, mas como não é, eu vou reforçar, né? A gente constrói ou desconstrói capacidades em áreas de política de acordo com as agendas prioritárias num dado momento, num dado contexto. Eu acho que esse é um outro ponto, né? Que a Maria Rita Loureiro bem chamou a atenção lá no encontro da BCP. Como é que a gente pensa a ativação e a desativação de capacidades, inclusive nessas arenas, né? Que são limitadas, né? E às vezes são capturadas com agendas específicas. Para onde a gente tem caminhado do ponto de vista empírico, né? Também, para além da agenda da academia, que acho que a Gabi trouxe bem, e alguns resultados de pesquisa. Devia ser um truísmo, mas não é, né? Então, implementação importa, né? Até os gestores federais, preocupados com a normatização nacional da política, sabem disso, que a implementação modifica a política. Às vezes eles sofrem e lamentam profundamente, Gabi, que isso aconteça, né? Eu já fui gestora de médio escalão no MDS, então eu sei bem o que é esse sofrimento, né, de que a implementação desvirtua a regra, né? A implementação leva a regra para lugares não previstos, né? E aí, mas isso é um fato, e isso vai acontecer. E por que isso acontece, né? Quando a gente está pensando do ponto de vista nacional e daquilo que a gente consegue prever olhando, né, os grandes números, e não só etnograficamente, porque eu adoro etnografia, mas nem sempre a gente consegue fazer etnografia. Como é que a gente lida com esse trade-off entre o qualitativo aprofundado, o tempo que isso demora e o tempo da tomada de decisão? Acho que esse é um outro ponto importante, né, para a gente pensar. A gente tem, então, uma variedade, diversidade de contextos, né? Isso de acordo com vários parâmetros que a gente quiser. Quais são as agendas políticas locais, né? Isso é um ponto super importante. Aquela agenda pode ser super prioritária no nível federal e ser irrelevante no nível nacional. Isso é o caso da política que eu estudo, né? Num certo período, política nacional de assistência social foi uma grande questão, mas a assistência social é prima pobre em quase qualquer gestão municipal. Então, como é que a gente pensa como que a disputa está organizada nacionalmente, quais são os arranjos nacionais e como é que isso vai se rebater no contexto local? Isso afeta imensamente o jogo da implementação local, a disputa orçamentária, né? A transformação das regras em materialidade, né? Qual que é o grau de centralidade daquela agenda nesse jogo que é multinível, né? Não basta achar que de Brasília a gente definiu esse jogo local. A ideia de legados prévios. Aqui não para ficar dizendo que o passado afeta o presente, essa interpretação super rastaquera, né, do institucionalismo histórico, né? O que no legado prévio da política afeta ou não aquela agenda, né? Isso tem a ver com pensar como que historicamente certas áreas foram estruturadas, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista relacional, né? Qual que é o histórico de relação, por exemplo, entre os atores relevantes? Seja entre os tipos de burocracia, se a gente vai mergulhando no debate de intersetorialidade. Até tinha falado para o Diogo, ele vai me acusar de golpe, né? Eu disse que eu ia falar mais disso, eu resolvi falar de outra coisa, mas a gente pode falar, né? Até no debate sobre intersetorialidade, isso é central, como que historicamente as áreas se relacionam, até para pensar historicamente quem reúne capacidade, né? A gente está falando de políticas nacionais que às vezes dependem de uma capacidade acumulada do lado de lá, fora do Estado, né? E como que esse desequilíbrio de recursos e capacidades de poder afeta os processos de implementação, né? Esse é o caso totalmente da assistência social. A gente está falando de uma área que, ao contrário das outras, a grande disputa é como é que o Estado entra no jogo, começa a regular e constrói assistência como política, e não como caridade, benemerência, filantropia, aquilo que dá para fazer com muita boa vontade aos necessitados, né? Parece piada, mas leiam os programas de governo. É disso que a gente está falando, né? Ajuda aos necessitados. Está lá. E aí essa é a disputa. Como é que a gente constrói o papel do Estado numa área em que o Estado não apitava nada, né? Só que como é que o Estado entra regulando a provisão de serviços, muitas vezes, né, que está do lado de lá, está nas organizações do terceiro setor? Como é que isso acontece? Como é que a regulação é produzida, né? Então, olhar para o modo de produção da norma, eu acho que é um outro ponto super interessante, Gabi, né? E como que os modos de produção de normas, acho que esse a gente parte muito da norma para frente, mas quando a gente olha da norma para trás, né, os processos de institucionalização, não partir da instituição, né, olhar para esse processo, isso tem me trazido insights bem interessantes. Posso estar viajando sozinha, mas eu acho que tem coisas interessantes, né? Toda a ideia de indicadores socioeconômicos e demográficos, né? Às vezes, quando a gente compara, por exemplo, metrópoles com outros perfis de município, a minha agenda agora é muito olhar para a metrópole, né? Parecem que as metrópoles são muito capacitadas, têm muito recursos. Mas do ponto de vista, né, do tamanho do problema, do tamanho da demanda, do perfil de vulnerabilidade,
buraco é muito mais embaixo, né? O que nos leva, inclusive, para depois a pensar o quanto o conceito de capacidade estatal nos ajuda, né? Que é um outro mega debate, o quanto olhar de uma outra maneira para burocracias e instrumentos nos leva a lugares analiticamente mais interessantes. Mas estou deixando isso só de provocação, né? E a ideia de quais são as capacidades institucionais historicamente reunidas, né? E aí, só para voltar a isso, então, obviamente, a gente tem decisões tomadas no nível subnacional que estão transformando as políticas em diferentes graus. Como é que a gente dá conta disso? Do ponto de vista de, ok, eu sei que a implementação importa, implementação adapta, transforma, desvia, aspas, a política. Como é que a gente lida com isso, né? Quais são as estratégias que eu tenho observado empiricamente? Quanto tempo eu já falei só para saber? Ótimo, não, eu vou conseguir, então. Eu vou ficar mais no geral. Também aí eu te enganei. Falei que eu ia falar do específico, mas depois eu volto, né? Quais são as estratégias interessantes que eu tenho observado do ponto de vista da gestão federal? Ou seja, do ponto de vista de quem está preocupado com a formulação, mas sabe que a implementação importa, tá? Então, não basta pactuar as normas e as regras em instâncias como CIT-CIB, ou mesmo conselhos e conferências. Como é que a gente pensa algumas estratégias informais de considerar a implementação e a ideia de que os contextos de implementação importam? Porque aqui tem uma diferença, né? A gente não está olhando a implementação como o processo em si, não está todo mundo olhando o tempo inteiro para essa materialidade e essa diversidade que a Gabriela trouxe, mas como é que a gente pensa parâmetros mínimos para tipificar, vamos usar uma palavra forte. Quais são os tipos de contexto que importam e como que eles podem ser considerados nos processos de formulação e de normatização da política? Porque esse é o grande desafio, Gabi. Como é que a gente, do ponto de vista de política nacional, né, quando a gente está pensando o jogo lá em cima, né? E aí eu tenho acompanhado, então, estratégias diversas dos gestores federais, principalmente na assistência e na transferência de renda, né, no Bolsa Família e no SUAS, que são as minhas áreas de pesquisa, tá? Não somente para obter adesão e boa estruturação dos programas, mas para pensar essa ideia da retroalimentação dos processos, né? Você tem um jogo de aprendizado muito interessante, de colocar a regra, testar a regra, monitorar e acompanhar os resultados da política, perceber o que não está funcionando e voltar para a regra, né? Acho que isso é muito interessante, né? Como é que a gente revê instrumentos e estratégias a partir da implementação local? Isso implica necessariamente encontrar esses gestores, ter troca entre esses gestores, né? Essas trocas podem ser mais ou menos regulares e padronizadas, institucionalizadas, mas é disso que a gente está falando. Como é que a gente pensa interações, Gabi? Acho que esse é o grande ponto. Modos de interação e modos de aprendizado a partir dessas interações, tá? Então, eu tenho acompanhado oficinas e reuniões com gestores locais, tá? Organizados a partir dos mais diferentes critérios, seja do ponto de vista de tamanho de município, seja do ponto de vista de região. Então, como é que eu converso com gestores do norte, do sudeste, do sul? Como é que eu separo o que é falar com os municípios de pequeno porte e o que é discutir a implementação do Bolsa Família em metrópoles, né? O Cadastro Único, para vocês terem uma ideia, está na 12ª reunião com gestores de metrópole. Então, discutir com Manaus, com Recife, com Brasília, isso é completamente diferente de pensar a regra geral. E quando a gente pensa a regra geral, a gente pensa a imensa maioria dos municípios que são de pequeno porte. Mas produzir a regra, assim, é produzir um resultado indiretamente insatisfatório no grande porte. Então, como é que a gente lida com isso de partida? Como é que a gente, de fato, leva a sério a ideia de avaliação da implementação? Aqui é todo um outro terreno de discussão, eu dou aula sobre isso, né? Não faz sentido simplesmente avaliar o resultado, isso é o começo da fala da Gabriela, né? Os resultados muitas vezes podem não ser aqueles que a gente esperava, seja do ponto de vista de eficácia, eficiência, seja do ponto de vista de efetividade no combate à desigualdade, tá? Por conta da implementação. Então, como é que a gente acompanha e monitora, avalia processos de implementação? Como é que a gente aposta nesse meio do caminho e não só no resultado? De novo, pode parecer óbvio, mas é muito difícil, inclusive, na gestão federal, dispor de recursos para olhar a implementação ainda hoje. Todo mundo tem fetiche por avaliação de impacto, né? Todo mundo quer falar de efetividade de impacto. Se a gente não tem uma implementação que minimamente funcione na diversidade de contextos que a gente tem, não faz nenhum sentido discutir impacto, gente, né? A aula do Paulo Januzzi, a quem eu sou grata, né? Como é que a gente leva a sério que a implementação tem todas essas dinâmicas que a Gabriela trouxe, né? Como é que a gente pensa consultorias, e aí, Gabi, muitas delas são etnográficas, são estudos de caso, para pensar instrumentos padronizados a contextos, né? Acho que essa é uma discussão super interessante que eu tenho acompanhado no caso do PAIF, por exemplo, que é o Programa de Atenção Integral à Família no âmbito do SUAS, né?
O PAIF é tão amplo e normativamente tão vago que quase tudo cabe lá dentro, né? Então a gestora federal virou para mim e falou: olha, a gente contratou uma consultoria para ver que PAIF é esse que está aí. Porque ela sabe que a variação é tão imensa, né, que no limite o que a política vai conseguir fazer é definir um intervalo de variação aceitável. Qual que é o range que vale, né? Daqui até aqui tudo bem, isso pode ser chamado de PAIF. O que está para lá e o que está para cá, a gente chama de outra coisa, né? Mas isso eu acho que é uma expertise. Isso eu acho que são modos de pensar na formulação como é que essa implementação vai afetar o meu resultado, né? E a ideia de abertura para discussão conjunta de estratégias, né? Como é que a gente incorpora esse saber local de acordo com o perfil dos municípios. Obviamente, eu tenho acompanhado isso muito mais no caso de metrópole, e também isso faz muito mais sentido porque o N é muito menor, né? Se reúne, nessa última que eu fui, tinha, sei lá, 16 representantes de metrópoles, e pensa, né? E aí você consegue lidar com 16 tipos de variação de implementação e repensa as estratégias, os instrumentos a partir dessa variação, né? Enfim, acho que eu queria um pouco trazer isso. Não vou trazer o caso de São Paulo, que não vai dar tempo, eu posso falar na implementação, mas eu acho que, assim, quais são um pouco considerações finais e agendas de pesquisa a partir disso tudo que eu fui tentando trazer aqui para a discussão, né? Não basta simplesmente olhar para arranjos institucionais, né, e para macro-instituições. Assim como não basta olhar para a formulação, né, como é que a gente pensa esse jogo entre formulação e implementação, não dá para derivar do federalismo que está acontecendo num país como o Brasil. A gente precisa entender de fato, o que é variação dos padrões locais de implementação de política, né? E entender os padrões locais, inclusive, para produzir melhores normatizações, né? Um pouco nesse jogo que a Gabi falou, onde começa a formulação e termina a implementação, né? A gente está sempre revendo, planejando como é que a gente pensa esse jogo entre formulação e implementação num país tão desigual, né? Como é que a gente pensa, inclusive, esse trade-off entre o grau de centralização e descentralização nesse processo de tomada de decisão, se a gente quer combater desigualdades regionais, nesse caso, né? Desigualdades entre unidades federativas. E aí, eu acho que esse é um outro ponto que interessa para mim, né? Como é que a gente pensa a inter-relação entre diferentes camadas de normatização? Como que a regra que vem de Brasília é traduzida e adaptada no nível subnacional? A gente tem pouco estudo sobre isso, né? Faço parte de um grupo de pesquisa no Census da Metrópole que está tentando olhar para isso. Eu, a Adriana Lavalle, a Úrsula Pérez, a Vera Chatan, em diferentes áreas de política, saúde, educação, participação e assistência social. Né? Como é que isso está acontecendo e como é que isso muda a política pública, ou não muda a política pública. Né? Então, não basta olhar para esses arranjos institucionais, a gente tem que pensar constrangimentos e oportunidades que advêm desses padrões locais e olhar de maneira mais sistemática para esses modos de interação e modos de revisão desses instrumentos. Acho que era isso. Obrigada. Obrigada, gente. Perguntas? Bom, então, eu queria uma pergunta para você, Gabi, é o seguinte. 2013, ali, o país estava pegando fogo, mas você estava lançando sua pesquisa sobre os burocratas de médio escalão e eu sobre os concursos. Né? E aí causou um certo furor, né? O guru dos concursos veio criticar, o mago dos concursos, o gênio dos concursos, todo mundo veio criticar, aí teve um debatezinho, piriri. Isso chegou no INSS. Né? Isso chegou no INSS porque a gente foi muito provocado a ficar produzindo mudanças, né? Então tem que produzir uma nova lei geral dos concursos, das carreiras, e a gente quis usar como exemplo o concurso do INSS do ano anterior, 2012, que era um concurso a preencher 1.800 vagas e tinha 1 milhão de inscritos. Né? 1 milhão, um a cada 180 brasileiros estava inscrito no concurso do INSS de 2012. E a gente falou o seguinte, para reduzir essa população de inscritos tem que ter algum pré-requisito a mais. Mas isso é elitista. Eu falei, não, pré-requisito é que tenha pelo menos 2 anos de experiência com trabalho de atendimento ao público. É elitista dizer que só pode concorrer se durante pelo menos 2 anos você teve no balcão de uma farmácia, porque os caras vão fazer atendimento ao público. Aí veio o sindicato, detonou com a gente. Aí depois veio o sindicato e elogiou a gente. Sabe por quê? O mesmo sindicato? Porque os analistas, os técnicos, ficaram revoltados com isso. Mas os analistas adoraram. Depois é que eu fui descobrir, porque eu nunca estudei estratificação profissional dentro do INSS, que, na verdade, estar no nível da rua, tá certo? Que muitos chamam de chão de fábrica, então assim, a formulação desse conceito ela tem um quê de categoria nativa, torna a coisa embolada, porque para quem está ali
brigando para não estar no chão de fábrica ou no nível da rua, isso é muito importante. Né? Então, descobrir que entre eles existe uma briga. O analista não vai querer estar no nível da rua e o técnico se sente desprestigiado quando você enaltece nele uma característica. Você sabe atender público, isso é muito importante. Ele não fica enaltecido com isso. Aí, quando você fala que existe literatura americana que considera os magistrados como burocratas de nível de rua, eu fiquei muito provocado porque nas profissões, especialmente nas profissões superiores em direito, isso é um elemento que estrutura toda uma hierarquia profissional muito forte. Né? Muito forte. Então, quando a magistratura deixa de ser uma coisa assim, para a classe média que demora 20 anos para resolver, pouca gente litiga, o que a gente vê é uma profusão impressionante de profissionais de apoio que vão fazer um anteparo monumental entre os titulares das carreiras, então, o juiz, o defensor, o promotor, e o que eles consideram atendimento ao público, né? A interação com o leigo, com o profano. E assim, não é que são pessoas mal remuneradas, né? São pessoas que, por vezes, trabalham até de graça como conciliadores. Né? Então, assim, eu queria te ver reagindo, queria te provocar nesse sentido, né? Sobre como é que um americano, a cultura da litigância, a cultura do day in court, ele pôde formular uma coisa dessa, e aqui a gente tem, olha, vê, juizado especial, que é a justiça da oralidade, a justiça da proximidade. Eu não sei como é São Paulo, pode ser completamente diferente. No Rio de Janeiro você não vai ver juiz, você vai ver juiz leigo. Curiosamente, não é nem juiz nem leigo, né? Porque ele não é togado e também ele é um bacharel. Não vai ver o juiz. E a minha experiência na defensoria foi essa. Entendeu? O seu advogado você vai ver por no máximo meia hora. Você vai ver um monte de estagiário, um monte o seu advogado. Se na defensoria é assim, imagina a magistratura em outros serviços. Então, queria te provocar de volta nesse sentido e te ouvir especialmente sobre o poder do nível da rua nativo, ou seja, o que significa o nível da rua dentro das hierarquias profissionais, na hora de definir quem vai estar e quem não vai estar. Tá? Desculpa se eu me alonguei na pergunta. Legal. Mais alguém? Se apresenta. Boa tarde, meu nome é Sohaile. Eu fui aluna da clínica quando eu estava na graduação aqui na faculdade. E eu fiquei muito intrigada pela exposição de vocês, justamente porque eu passei a refletir sobre um projeto ao qual eu estive à frente no Instituto Pro Bono, que é uma organização que trabalha com advocacia voluntária. E nesse trabalho, a nossa atuação basicamente era, em convênio com a Defensoria Pública, fazer atuação nas audiências de custódia voluntariamente, com advogados e advogadas voluntárias, para as pessoas que não tinham condições de arcar com os custos de um advogado. E quando você tratou do juiz como esse ator linha de frente, esse burocrata, eu pensei sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido e como é importante que essa visão de entender o trabalho do advogado voluntário, do defensor, como esse trabalho de ponta, esse trabalho também chão de fábrica, pode alterar de como é construída essa política pública de acesso à justiça. E assim, o que a gente percebeu é que essa dinâmica que a gente está tratando, né, vocês falaram da atuação da política pública muito no âmbito do Estado, mas aqui é uma organização que não é do Estado, é uma organização do terceiro setor, exercendo uma atividade que é uma atividade de acesso à justiça que é público, né, que tem a ver com uma política pública de promoção da acesso à justiça. E como pensar a estruturação de um projeto, então, que possa, de um lado, né, repensar o papel desse ator que está na ponta do acesso à justiça. Então, essa dinâmica que você colocou da discricionalidade é o dia a dia da nossa atuação, é o juiz pedindo para atender mais rápido, é a gente segurando para ter um atendimento melhor para a pessoa que não compreendeu, é uma negociação de uma dinâmica super informal, que não tem fluxos de rede estruturado para encaminhamento dos casos. Então, o atendimento, a gente tem um convênio com a Defensoria, mas o encaminhamento de alguns casos via Defensoria é feito de modo informal, com contatos de pessoas individuais ou defensoras individuais que contribuem com o atendimento na ponta. Então, como lidar com essa interação, então, e repensar, então, o papel dos atores jurídicos mesmo, como esse agente de chão mesmo na construção da política de acesso à justiça. Acho que eu fiquei pensando um pouco nisso da atuação prática mesmo. Gente, mais alguém? Olá, boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou orientanda da professora Maria Paula, ingressei no mestrado agora. Estou iniciando minha pesquisa, eu trabalho com a política de assistência social em Campinas, que é uma metrópole.
e esse é meu objeto de estudo também. Então, eu queria que te pedir para você falar um pouquinho mais sobre a metodologia de trabalho, nessa ideia das variações da implementação da política no âmbito local, porque a gente tem discutido um pouco, eu e a Maria Paula, sobre os processos da minha pesquisa. Isso me interessa bastante. Obrigada. Tinha alguém. Meu nome é Bruno, eu sou aluno do mestrado de GPP e sou capitão da Polícia Militar. A minha pergunta é mais para a Gabriela, sobre como você enxerga as atividades de controle e correição no controle da discricionariedade, a importância dessas atividades, no controle da discricionariedade dos burocratas de nível de rua. Boa tarde, eu sou Larissa Beltrami. Meu objeto de estudo é política pública como forma de manifestação da função político-administrativa do Estado. Sou gestora pública do governo federal, da carreira de especialista em políticas públicas do Ministério do Planejamento. Das discussões, tanto da parte da manhã como agora à tarde, acho que a gente está aqui falando mais em direito e políticas públicas, mas acho que seria importante, principalmente na configuração, de todo o processo decisório que leva à identificação do alcance do interesse público e se as políticas públicas estão, de fato, significando a efetivação de direitos, de garantia de direitos humanos, direitos fundamentais. Como que vocês veem no objeto de estudo de vocês, não só direito e política pública, mas antes disso, como é que a gente pode fazer a diferença também da relação entre direito e poder, porque no processo decisório, para pensar a realização do interesse público como interesse da coletividade, nem sempre quem está pensando a formulação, implementação, monitoramento, avaliação de política pública está pensando em política pública. Muitas vezes a gente está diante dos espaços onde a gente está diante da política, do poder e não necessariamente do direito e política pública. Então, se vocês observam alguma diferença nisso também, para a gente não partir da ideia de que está todo mundo no mesmo caminho. E também, um elemento que eu venho percebendo, são 14 anos de experiência no governo federal e agora eu estou na Unifesp, acho que tem um papel fundamental das universidades, principalmente as universidades públicas, na relação tanto com os entes nacional como subnacionais, mas se vocês também... a questão do tempo, acho que as ciências sociais e o direito trazem elementos fundamentais para a política pública, mas a gente fica, às vezes, não só... Quando a gente pensa na matemática, na gestão pública, a gente vai para o tema do orçamento, mas eu vejo que no dia a dia da gestão pública, o tempo mesmo de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas é uma coisa que é decisiva tanto para o êxito como para você desenvolver uma política pública fadada ao insucesso. Então, se vocês também observam a questão do tempo como um elemento relevante. Nossa, a gente podia fazer blocos, porque senão a gente vai falar generalidades. É que se for só mais ele, tem mais alguém além dele? Então acho que... Não, tudo bem. Quer... Bom, boa tarde. Meu nome é Vitor, eu sou formado aqui na casa, mas hoje sou mestrando de GPP na IASH e estudo capacidades estatais e arranjos para políticas de infraestrutura. Minha pergunta é um pouco para aproveitar que vocês duas estão aqui, na verdade. E se é verdade que burocracia importa para o resultado da política, e a gente já tem sabido cada vez mais que burocracia tem que se relacionar, então, seja para dentro, seja para fora. Minha pergunta vai no sentido de como pensar formas de combater o insulamento burocrático das burocracias jurídicas. Então, porque os meninos e as meninas saem dessa faculdade, e de outras, mas aqui especialmente, com ainda e vão ingressar em AGU, auditor do TCU, até mesmo juiz, mas estou pensando em executivo primariamente, com uma perspectiva ainda muito insulada, e as carreiras também privilegiam isso, desde os interesses corporativos até a forma como são construídas, que é muito mais diferente, por exemplo, do que um EPPGG. Então, pensar como incentivar dimensões relacionais das burocracias jurídicas. Eu sei que é um desafio.
Oi, Renata, Gabriela, parabéns pela fala. Eu fiquei até em dúvida se eu falaria, porque eu já tinha falado de manhã, mas eu acho que pelo menos um toque assim. E aproveitando essa última pergunta, eu acho que a questão da interdisciplinariedade ela é uma coisa construída. E aproveitando, a Ana Lúcia está aí, Ana Lúcia Pastore, você disse que não é bem tradução, mas o olhar para o outro. Eu confesso que eu senti falta, eu acho que o jurídico é acusado de ser hermético, mas eu senti falta de um certo olhar para a nossa realidade. Por exemplo, quando você fala da discricionariedade, eu acho que tem milhões de pontos de contato, inclusive quando você usa um autor do Dworkin, que é um autor do mundo do direito. A própria discricionariedade em direito ela não é única, né? Você tem a discricionariedade administrativa, a discricionariedade judicial. Então eu vejo, para responder a pergunta do como é que chama o último rapaz, Vitor? Pois é, eu acho que é uma pergunta interessante, mas aí precisamos da ajuda da Ana Lúcia para fazer para entender o outro, e o outro aqui nesse caso é o bacharel em direito que está na administração pública, é o juiz. Quando a Renata descreve todos esses processos, eu acho que não é, e aqui um pouco dialogando com o Fontainha, que ele falou, né, eu falei com ele, mas acho que vale a pena falar aqui. O direito não tem a pretensão de colonizar outros estudos, mas é reconhecer que um determinado objeto, aquele estudo interessante que ele fez sobre a defensoria, você pode pegar aquele mesmo objeto, e claro, não é o Fernando, porque ele tem outros interesses, outra abordagem, mas pegar gente que tenha esse interesse, pegar aquele mesmo objeto e ler a partir de um outro ponto de vista. Isso eu acho que é uma perspectiva interessante para direito e políticas públicas. Então eu acho, Renata, que o seu objeto de estudo ele tem vários pontos de contato que poderiam merecer um diálogo. E a mesma coisa com a Gabriela. Tem vários pontos, quando você fala de procedimentos, isso tudo é trabalhado na regra jurídica. E eu acho que a Renata dá uma chave quando ela diz isso não é da regra para frente, é da regra para trás. Né? Construir a regra. Então, definir procedimentos, definir categorias. Esse processo é largamente produzido no âmbito do direito, pelas profissões jurídicas, pelos instrumentos, pelas vias do direito. Então, eu vejo a possibilidade de um diálogo, mas eu acho que não é muito fácil. Né? Esse diálogo precisa passar por... Ele tem um estranhamento que eu reconheço que é meio complicado. É isso, né? Muita coisa. Professora, você quer começar? Bom, agora era uma tese, agora já são 5 teses que eu tenho que fazer aqui, né? Mas eu vou falar muito rápido. Primeiro, eu sei as brigas que eu compro. E a de que o juiz é burocrata de nível de rua não é uma briga que eu compro. Não é, porque eu não conheço a realidade... para falar especificamente da atuação do juiz no Brasil, eu não estudo direito, conheço muito pouco, na verdade, da diferença em pensar. Esses estudos estão sendo feitos no Canadá, nos Estados Unidos, na França, e eu sei que são realidades muito diferentes para pensar a atuação do juiz. Então, não estou comprando essa briga absolutamente. Eu só joguei aqui para falar que existe essa discussão. Agora, tem uma discussão... eu queria falar de 2 coisas para responder sobre isso. A primeira é... Qual é a vantagem da gente usar o conceito ou a categoria de burocracia de nível de rua? A gente teve em março a gente fez um evento grande sobre isso aqui no Brasil, sobre estudos de implementação, e a gente trouxe o Michael Lipsky. E eu fiz uma entrevista com ele, e uma das coisas que eu perguntei para ele foi qual é a vantagem de usar esse conceito? Por que a gente não chama professor de professor, policial de policial, e começa a chamar essas pessoas de burocrata de nível de rua? E a resposta dele, a resposta que eu assumo, a grande vantagem é quando o que a gente quer olhar é como é que essa inter-relação cotidiana entre o Estado e o usuário, que se materializa na relação entre um burocrata e o cidadão ali, no concreto, como é que esta relação determina resultados para a política. Então, quando o meu objetivo é entender coisas que existem em comum entre os vários burocratas que atendem, e existem muitas coisas em comum, não importa se é policial, professor ou assistente social, tem muitas coisas que são comuns, e essas coisas que são comuns têm a ver com esse processo interativo cotidiano de transformar categorias gerais em padrões concretos específicos numa interação com o usuário do serviço. E isso é comum entre várias burocracias
de setores distintos. O que essa literatura está falando dos juízes é que o juiz também faz isso. Ele também tem que transformar regras gerais em decisões específicas, em contextos complexos e na interação com o usuário. Se isso acontece no caso do juiz, na justiça brasileira ou não, porque você tem um monte de intermediário, eu não sei dizer, por isso que é uma briga que eu não compro. Mas o que essa literatura está dizendo isso, que quando você tem burocratas responsáveis por alocar padrões gerais em situações específicas na interação com o usuário, estas pessoas, e não importa a área que elas trabalhem, fazem coisas comuns. E poder comparar e criar teorias a respeito disso é o que nos permite, ou que é a grande vantagem de usar o conceito de burocracia de nível de rua. Porque se não for para falar disso, a gente continua chamando policial de policial e professor de professor. Né? Não é uma questão de dominar com essa categoria, é só quando a gente quer entender padrões comuns. Que é um pouco o que eu tenho feito agora, por exemplo. Minhas pesquisas agora estão olhando para processos de categorização estabelecidos pela burocracia, para enquadrar usuários e garantir ou não direitos a partir da perspectiva do merecimento. E eu estou olhando para isso, para agente comunitário de saúde, para professor e para assistente social. E fazendo isso comparativamente com o pessoal da Dinamarca, que vai olhar para as mesmas funções lá. Vai comparar Brasil com Dinamarca? Não tem nada a ver. Mas a interação cotidiana de alguém que sofre dupla pressão e que tem que transformar categorias gerais em situações específicas na interação é comum. Então, essa é a chave de usar, é a vantagem de usar o conceito. Então, a questão é, se a gente quer olhar o juiz nessa perspectiva e ele faz isso, a gente chama. Se ele não faz isso e não faz sentido comparar ele com outras profissões, a gente não chama. Eu não vou entrar nessa briga, porque, enfim. Mas aí tem uma outra coisa, uma segunda coisa que eu queria trazer, que é, nenhum burocrata gosta de ser chamado de burocrata, e muito menos ser chamado de burocrata de nível de rua. Por isso, inclusive, o próprio Roberto tem um pouco tentado convencer aqui o nosso campo da gente começar a chamar de trabalhador de linha de frente ou de outras coisas. As pessoas não gostam de ser enquadradas. É verdade, a gente manda pesquisa para a escola, quero fazer entrevista com seus professores e a burocracia de nível de rua. Gente, ninguém aceita que eles são burocratas de nível de rua. Não é uma categoria legal, né? Legal, não no sentido bacana. Então, enfim, essa coisa do chão de fábrica, assumir que essas pessoas estão no chão de fábrica e trabalhar com o conceito de burocracia de nível de rua traz isso embutido, também não é algo que ajuda nas nossas pesquisas. Então, também tem uma coisa aqui de desconcertar o conceito para não ficar parecendo que é o chão de fábrica, porque não é do chão de fábrica que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que tomam decisões muito importantes na interação com o usuário. E isso é a materialização da política. Ponto. É disso que a gente está falando. E aí, pensar os conceitos melhores para fazer isso, acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Meus orientandos já estão usando trabalhador de linha de frente e não burocrata de nível de rua. Eu ainda tenho um apego com o conceito. Deixa eu ver o que mais. Bruno, as discussões originais dos estudos de implementação... Cadê Bruno? Tá ali. Aquela perspectiva top-down, ela é altamente voltada à ideia de controle e correição, porque tinha uma expectativa no começo dos estudos de que o que a gente deveria fazer é aprender melhores sistemas de controle ou de sanção, ou de incentivo, para garantir a ação condicionada como a gente gostaria. O que os estudos vão mostrando ao longo do tempo é que não só é impossível controlar tudo, porque no limite significa que eu teria que andar com uma câmera em cada policial para saber tudo que ele fez, e alguém lá atrás olhando a câmera de cada policial, e alguém olhando alguém que olhou a câmera, e veja um sistema de controle que vai aumentando. Então, não só era impossível, como também o excesso de controle para certas profissões é ruim. É ruim, por exemplo, quando a gente pensa em autocontrole do professor. Vocês imaginam a gente entrar em sala com um script do que a gente pode ou não pode falar? Tem gente querendo que a gente faça isso, né? Mas vocês imaginam o que significa a atuação de um professor em sala de aula dizendo você só pode passar esses slides, vai falar cada um deles a cada tantos minutos e alguém vai controlar se você deu esse exemplo e não aquele? Não faz o menor sentido. A efetividade da política fica comprometida com o excesso de controle em certas profissões. Então, a questão é, existem profissões ou tipos de ações para as quais o controle é bom e importante, existem outras em que o excesso de controle não vai fazer bem para a própria efetividade. E, no limite, o controle absoluto é impossível. Então, a questão é a gente encontrar sistemas intermediários. O caso das polícias é um caso muito interessante de pensar como é que o controle se aplica. E aí tem muitas pesquisas internacionais nessa perspectiva do burocrata de nível de rua que mostra isso. O policial é um ator que tem, teoricamente, muito espaço para discricionariedade. Porque ele está sozinho, ele está na rua, ele encontra situações muito imprevisíveis e ele não sabe a reação de quem está na frente dele.
Mas o que as pesquisas mostram é que, embora exista alta discricionariedade, a atuação do policial é muito padronizada no mundo inteiro. Tem muitas pesquisas internacionais comparando policiais e vão mostrar que policiais se comportam de maneiras muito parecidas. A gente pensa, mas como é que você tem alta discricionariedade e essa discricionariedade é altamente induzida para um comportamento comum? Porque isso vai ser construído em outro lugar que não é o lugar só do controle. É o lugar da formação do policial, é o lugar do controle entre os pares, que não é aquele controle formal, né? É o lugar da cultura organizacional do que é ser um bom policial e assim por diante. Tem uma pesquisa muito legal de uma menina que fez doutorado, a Melina Risso, na GV, e ela estuda policiais e as percepções que os policiais têm sobre a abordagem policial. E como é que o policial escolhe quem é que ele para fazer a abordagem na rua e como é que ele justifica quem é que ele para. E ela mostra isso, como é que se constrói, desde a formação, um certo padrão sobre o que é a boa abordagem. E o policial, por mais que ele poderia fazer muitas coisas na rua, ele vai fazer coisas muito parecidas uns com os outros, porque isso vai sendo construído, não pelo controle do resultado, mas por uma coisa prévia que vai se construindo. Então, não é só uma questão do controle a posteriori, né? Tem toda uma coisa de uma construção aqui da regulação da discricionariedade, que não é só uma regulação formal. E aí eu acho que tem uma coisa importante para falar sobre o seu comentário, Maria Paula. Eu acho que tem muitos diálogos para fazer. Comecei falando isso, acho que o diálogo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tem uma diferença importante no conceito de discricionariedade, nas duas perspectivas que eu não falei. O conceito de discricionariedade em política pública, ele é mais flexível. Em que sentido? Para a gente, a discricionariedade ela não está dada só pelos aspectos, pelos limites formais ou formalizados e pelo procedimento regrado. Tudo aquilo que condiciona a atuação do burocrata e que às vezes não está na lei ou é contrário à lei, importa para a discricionariedade. Então, para dar um exemplo concreto, eu estou lá na UBS e a gerente da UBS determinou que os agentes comunitários vão fazer curativo. Está na lei dos agentes comunitários, na criação da profissão, que agente comunitário não pode fazer curativo. Está escrito, ele não pode fazer curativo. Curativo não é papel do agente comunitário. E a enfermeira, porque não tem médico, fala, vocês vão fazer curativo se precisar fazer curativo e distribui kit para fazer curativo. Quando o agente comunitário recebe isso, para a nossa análise, isso importa para a discricionariedade dele. Porque no limite ele vai ter que escolher se ele segue a regra da profissão ou se ele segue a regra que a gerente inventou para ele, que não está formalizada juridicamente, mas foi criada ali entre eles. Então, a nossa análise da discricionariedade é composta por tudo que está acima dele e que influencia o espaço que ele imagina que ele tem ou que ele tem para tomar a decisão. Então, não é só o aspecto formal ou regrado ou processual. É tudo aquilo que influencia a liberdade que ele acha que ele tem, de forma que a gente não consegue muitas vezes captar na norma. Às vezes a gente vai captar ali na dinâmica cotidiana do serviço quais são os incentivos dados ou as punições dadas que vão entrar no imaginário das pessoas como um elemento que permite ou não ter discricionariedade. Não tenho a menor ideia como falar sobre insulamento, conheço nada das carreiras jurídicas, não vou entrar nessa discussão, porque eu vou apanhar de todos os lados e não tenho nada a contribuir sobre isso. Desculpa, Vitor. Eu queria só falar uma coisa que a Larissa falou, que eu acho que tem uma abordagem que eu acho muito interessante, não deu tempo de falar sobre ela aqui, que foi desenvolvida nos anos 90 por um autor chamado Maitland. Eu tenho usado muito ela. Maitland vai dizer que para a gente tem a ver com um comentário que a Renata falou sobre formulação e implementação. Para a gente entender a implementação, a gente precisa entender o contexto da formulação lá de cima. Por quê? Porque uma das coisas que acontece no contexto da formulação é que conflitos não são bem resolvidos, por N motivos. E quando o conflito não é bem resolvido lá, ele é jogado para a ponta. Então, a gente, por exemplo, não quer comprar briga sobre o que fazer com as mulheres que chegam para fazer aborto. A gente não quer comprar essa briga em nível federal. Então, a gente não regulamenta, a gente faz leis genéricas, porque é uma briga que a gente não quer comprar. Quando a gente não compra a briga lá, a gente joga a briga para a unidade básica de saúde ou para o hospital, em que o médico vai ter que tomar uma decisão com uma regra que é genérica e um médico vai decidir de um jeito e outro médico vai decidir de outro jeito. Porque quando a gente não resolve o conflito na formulação, o conflito desce para o cotidiano da implementação. Às vezes propositalmente, porque às vezes a gente não sabe o que deve ser decidido. Então a gente deixa de propósito, a gente deixa genérico porque cada lugar é um contexto e vai implementar de um jeito e deixa genérico. Mas quando a gente deixa genérico porque o conflito não foi resolvido, o conflito aparece em algum lugar. E aí vira um problemão.
porque a gente não consegue implementar, porque você gera briga na implementação, porque você pode ter direitos sendo garantidos de maneiras distintas em serviços diferentes, e assim por diante, né? Então, acho que pensar essa coisa de que os atores nem sempre estão formulando, porque às vezes os atores também não querem comprar briga, mas em algum lugar essa coisa vai cair. Porque na materialização cotidiana da garantia do serviço, do direito ou do bem, alguém vai ter que tomar uma decisão. E aí o conflito aparece na hora de alguém tomar uma decisão sobre aquilo. Enfim, bem... Bom, eu vou ser breve, mas enfim, tem muitas questões interessantes, eu vou tentar agrupar algumas. Eu acho que tem um ponto importante que alguém do direito colocou e a Larissa continuou, que é um pouco pensar os sentidos do público, né? E o sentido dessas disputas em política, especialmente em políticas que envolvem atores estatais e não estatais. Isso é exatamente minha área de estudo e eu concordo com você, Larissa. Acho que esse é o ponto central. A gente está disputando os contornos da assistência como política pública num terreno de disputas, inclusive, dentro do mesmo partido. Então, como é que a gente olha para outras categorias, né? Como que comunidades de política pública vão disputar a formulação dessa política. A relação entre a assistência e a transferência de renda não é tudo menos pacífica. Você sabe bem disso, assim como eu. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas, no caso específico da assistência, isso é importante. Porque, às vezes, a gente assume a priori, né, a bondade ou a maldade de certos arranjos de formulação e de implementação. Eu acho que esse é o problema, né? E aí, um pouco para juntar com a colega que está preocupada com a assistência. Eu comecei a estudar esse campo exatamente porque eu estava estudando uma jabuticaba, né? Estou estudando assistência social em São Paulo e você tem um discurso super forte de que não existe assistência social em São Paulo porque aqui as organizações sociais dominam. Então, o Estado não está implementando, ele só está formulando, logo não é o SUAS, é outra coisa, né? E essa foi a minha primeira provocação, mas isso é uma bobagem, né? Será que não faz muito mais sentido entender como que o SUAS está sendo implementado aqui? Como que a tradução dessa ideia está acontecendo? Porque esse é um ponto importante de uma outra agenda que tem a ver com pensar as relações entre teoria dos movimentos sociais e política pública, como é que a gente pensa a ideia de coprodução de capacidades, a ideia de coprodução de política, sem assumir, né, a priori que o bom seria o Estado formular e implementar, ter execução direta ou indireta, ou o contrário, né? Então, todo um debate lá que volta para a reforma do Estado. A gente é o mesmo problema do conceito de governança, né? Eu não estou usando aqui governança como boa governança e não estou assumindo, né, que um certo tipo de Estado em que a gente tem que terceirizar tudo. A própria ideia de terceirização está em disputa nesse campo, esse é um outro ponto. Para mim é muito mais interessante entender o que está acontecendo e como essa regra está traduzindo. Mesmo porque, para mim, era uma categoria nativa ver como que o SUAS era uma força normativizadora que vinha do governo federal e era retraduzida num contexto em que você não ia conseguir ter provisão direta. Mesmo numa gestão como a da Odés Sposati, ideologicamente alinhada com aquelas diretrizes. Então, não é simplesmente né, quais são os níveis de disputa? Né? Que disputas são ideológicas, que disputas são partidárias, que disputas têm a ver com constrangimentos operacionais que vêm de outras áreas de política. Né? Não dá para pensar política pública sem pensar convergência ou divergência entre áreas. Então, como é que você lida com a LRF, restrição à contratação de recursos humanos, uma política que é intensiva em serviços, né? Quando a gente sai desse foco extremado no Bolsa Família e vai olhar para a assistência, a gente está falando de serviços intensivíssimos em mão de obra e em burocratas de nível de rua. Como é que você estrutura esses serviços? Se historicamente, né, com todo o processo de perder as creches, toda uma discussão de qual a identidade dessa política, né, o que a assistência social faz ou deveria de fazer na interação com as outras áreas. Então, acho que esse é um ponto importante. Como é que a gente constrói os sentidos da assistência como política pública num terreno que é permeado por disputas e sem ser ingênuo também. Né? E o ponto, para mim, importante, que talvez seja óbvio, mas não é, né, não dá para falar de Estado como ator homogêneo, não dá para falar de sociedade civil como categoria homogênea. Né? Tanto que no meu grupo de pesquisa a gente está mapeando tipos de organizações da sociedade civil e entendendo quem está jogando que jogo. Né? E tem muitas maneiras de pensar essa tipologia e essa estratificação. Né? Para além de pensar as grandes empresas, olha o ato falho, as grandes organizações, que não são as grandes organizações de São Paulo, são as grandes nacionais, que estão implementando a política aqui e estão disputando a regulação em Brasília. Então, é um jogo super de múltiplos níveis mesmo. Então, estou aqui concentrando uma miríade de serviços e estou disputando lá no Conselho Nacional de Assistência a regulação. A Carolina Stuck, que está aqui, sabe disso de trás para frente muito melhor que eu. Tá? Mas eu tenho outros perfis de organizações ligados a movimentos sociais, organizações que estão
antes do SUAS nesse campo, disputando a ideia de assistência como política pública. Organizações foram induzidas pelo SUAS a se constituírem como organizações de assistência. Então, como é que eu olho para essa ecologia? Tá? Então, diferentemente da Gabi, eu estou olhando para essa complexidade de uma outra maneira, dialogando com alguns outros autores, acho que essa é uma estratégia importante, obviamente olhando para como essas disputas se colocam e quem está disputando direito. Né? Porque, do ponto de vista da população, para voltar até para o debate da Gabi, não é nada trivial pensar que ator é esse que está provendo serviço. Se muitas vezes, como a colega do direito colocou, as organizações se veem como o braço do Estado na provisão de serviços, isso não aparece para a população. Eu acompanhei uma tese linda pensando as categorias pobreza e trabalho, né, por dentro da assistência, a ideia de como que a assistência entra na inclusão produtiva, a tese da Priscila Vieira. E para a população aquilo não tem cara de política pública. Então é uma ONG que faz algumas atividades, é uma ONG que está conveniada com o Estado, mas aquilo não tem cara de política pública, tem cara de dica, de favor, que é tudo que a assistência quer historicamente combater. Então, como é que a gente joga esse jogo, né? Para entender, né? Então você não vai ter capacidade de provisão direta, se essa disputa por N motivos você abriu mão ou perdeu, como é que você regula essa provisão indireta nessa relação que é permeada por disputas e armadilhas, e como é que a gente pensa a ideia de visibilidade? Eu acho que tem outro ponto, né? Quem é visível ou invisível para o Estado? Até onde o Estado chega ou não chega e como o Estado chega? Isso é super importante para pensar toda a agenda do Roberto com a Gabriela, né? Quem que tá dentro ou quem está fora. Mesmo nos debates que parecem técnicos, né? Discutir erro de inclusão ou erro de exclusão tem tudo a ver com isso. O que eu vou priorizar? Né? Como é que eu penso a ideia de legibilidade dos territórios, produção de visibilidade? E aí, um pouco juntando com uma pergunta da Larissa, né? A questão do tempo acadêmico, o tempo da avaliação e o tempo da tomada de decisão. E aí eu vou responder mais como gestora, ex-gestora, do que como acadêmica. Isso é super difícil. E aí, né, um pouco no diálogo com a Gabi, não dá para dizer que cada caso é um caso, se você está tomando decisão nacional. E isso é um problema, né? Porque somos pessoas com experiências locais, então vai lá a Dulce Casuni, sabe tudo sobre Osasco, né? E vai lá levar a experiência do Pronatec para Brasília, mas o Brasil não é Osasco, né? Eu vou e falo, como é que é a ciência em São Paulo? E daí? Ninguém queria me ouvir. São Paulo é uma jabuticaba. A gente tem a maior rede da América Latina. A Silmara, que está aqui, sabe disso. Como é que a gente faz? Né? E como é que a gente joga esse jogo? Né? E isso é super desafiador. Se a gente tem que tomar decisão e olhar para a implementação para retroalimentar a formulação, isso é desafiador. E aí eu acho que tem que separar. Eu esqueci seu nome, sou péssima para nome, eu invento nome. Meus alunos estão aqui sabem disso. O ponto é importante. Qual é o ponto importante para mim? Tá? Quando a gente está pensando em normatização no nível nacional, a gente tem que pensar em grandes categorias. E tem que pensar, né? E isso é um ponto importante. O Brasil é riquíssimo em dados. A gente tem um monte de dados e sistemas de informação. Alguns estão sendo desconstruídos, mas nem todos. Tá? Como é que a gente pensa perfis de municípios? Né? E isso tá na ordem do dia. A gente está discutindo, por exemplo, pacto de aprimoramento de gestão, olhando para perfis. Não é tudo igual. Se a gente regular achando que está todo mundo jogando o mesmo jogo, não vai dar certo. Né? Os gestores federais sabem disso. Então, como é que a gente olha para os dados disponíveis e pensa perfis de município? Né? Combinando esse dado mais quantitativo com experiências locais, fazendo esse jogo de ida e volta nesses espaços de encontro que são mais ou menos formalizados. Né? A gente necessariamente não consegue antever, de fato, tudo lá de Brasília. Então, como é que a gente faz esse jogo subir e descer? Do ponto de vista de agenda de pesquisa, eu comecei numa discussão também mais geral e tipológica, e eu estou indo para os estudos comparativos. Né? Eu acho que eu já sei bastante sobre a governança da assistência em São Paulo, publiquei sobre isso. Estou cada vez mais comparando entre metrópoles, no caso brasileiro, até para chegar nesse ponto que a Maria Paula colocou. Me interessa pensar quais eram as experiências pioneiras pré-suas, porque esse é um outro ponto. A norma federal não brota, né, de cabeças brilhantes que estão lá em Brasília. Elas brotam, essas regras muitas vezes brotam de experiências locais, que de alguma maneira são retraduzidas e repensadas quando chegam lá em cima. Né? Como é que eu penso esses mecanismos de difusão de experiências pioneiras, né? Essa ideia dos municípios como laboratórios de experiência, debate super anos 90, né? Os municípios e a inovação. Mas isso é, de fato, interessante. Como é que BH, São Paulo, Rio de Janeiro, né, tem experiências que são proto-experiências do que vira PNS, do que vira o CRAS, do que vira o PAIF. Como que isso sobe? Isso sobe também por circulação de burocracias. Isso tem a ver com N variáveis que a literatura já mapeou.
ativismo burocrático, circulação de burocracia, como que essas ideias sobre política pública viajam e são transformadas. Aí tem toda uma agenda de juntar a análise de política pública com os estudos de difusão de política. Uma parte do meu grupo está indo por aí, né? Com essa nova literatura sobre burocracia na perspectiva relacional. Né? Como é que a gente pensa que relações informais entre padrões de carreira, né, a carreira dos gestores federais, isso é incrível. Né? O quanto eles circulam por burocracias distintas e aprendem na Previdência instrumentos de indução que são levados para o MDS e depois vão ser testados. Você tem uma metodologia de monitoramento do PAC, que depois vai parar no Brasil Sem Miséria. Como é que você emula estratégias de coordenar? Isso passa, inclusive, pela circulação dos burocratas entre os escalões da burocracia federal e do local para o federal. Eu acho que a gente precisa mapear mais e melhor essas estratégias de difusão de ideias. Né? Como que pessoas e relações produzem instrumentos e produzem normatização. Acho que essa é uma agenda em que o direito nos ajuda. Né? Como que a norma é produzida? Tá? E cada vez mais, Maria Paula, o ponto de partida dos meus trabalhos são todos os atos normativos. A gente não consegue fazer nada sem olhar para a dimensão jurídica, o arcabouço jurídico institucional, como você bem coloca, das políticas públicas. E me interessam as duas coisas. Como que esse arcabouço constrange processos de formação e decisão e implementação, e como que esse arcabouço é produzido. Né? Porque isso tem consequências para a implementação. Os modos de produção da norma afetam também a implementação. A gente pode ter uma norma mais míope ou menos míope a essa diversidade local. É um pouco isso que eu estou tentando olhar. E assim como a Gabi, cada vez mais estou tentando fazer comparações com o mundo de lá. A gente está numa comparação São Paulo-Milão também, um pouco para entender, inclusive num outro contexto em que as organizações sociais são importantes, como é que esse jogo está sendo jogado. E olhando para quem governa o quê e em quais arenas, não assumindo que as arenas formais são as únicas relevantes. Por exemplo, a gente já sabe em São Paulo que em alguns contextos o Comas é central, em outros a Câmara Municipal ou o FAS. Tá? Quem ocupa esses cargos? Né? Quais são os canais acessados pelos players relevantes? O Gui, que está aqui, o Guilherme, que é co-orientando o meu e da Gabi, deve ficar esquizofrênico nessa relação, está estudando um pouco disso. Né? Como que em cada gestão municipal a gente tem estratégias distintas de produzir a decisão e, né, como é que isso afeta os processos de implementação. Se você quiser, a gente conversa mais sobre isso. Né? Eu acho que são estratégias diferentes. Se você é um gestor federal pensando na normatização, ou se você está fazendo pesquisa acadêmica, como eu estou fazendo agora. O chapéu de gestor eu já joguei fora e não me interessa, não. Estou fora. Tá? Vitor, eu não tenho uma resposta para você e eu acho importante não tomar de barato que a ideia de insulamento burocrático está superada. Não está nem no debate acadêmico. É impressionante como essa tensão entre insulamento e articulação é uma tônica ainda. Né? Não está nem um pouco ainda. Tem muita gente na academia, no debate público, que vai defender a importância de um certo insulamento como proteção dos interesses e vai criar um trade-off que, a meu ver, super enganoso entre insulamento e clientelismo. Né? Participei de uma banca outro dia desastrosa que era exatamente isso. Né? Ou é insulado ou é clientelismo, desvio. Né? A gente acha que a gente já garantiu na discussão a ideia do burocrata como um policy maker, mas eu vejo que às vezes nem isso está dado. Né? E aí é isso, como é que a gente olha para o burocrata como policymaker e olha para os modos de produção dos atos normativos. Isso é exatamente o que me interessa. Toda uma discussão mais para dentro da teoria da regulação, por exemplo, e tem muitas contribuições do campo do direito. Então, eu acho que o diálogo está completamente aberto. A gente pode até ter trazido pouco, mas tem muito para avançar. Obrigada. Legal, gente. Obrigada, professoras. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira coisa é agradecer a todos os convidados, agradecer a organização. A gente que é do direito está pensando em fazer pesquisa interdisciplinar, coloca um pezinho na antropologia, faz uma matéria com a Ana Lúcia, faz uma matéria com você, mas às vezes fica com essa dificuldade de, tá, legal, e como que a gente vai construir esse debate interdisciplinar? E o evento hoje está, nossa, com convidados de várias áreas e vocês estão construindo super bem, as falas estão super interconectadas e estão trazendo várias ideias para a gente, tá? Enfim, estou muito feliz. Muito obrigada a todo mundo. E a segunda coisa é que tudo bem se a gente não fizer um intervalo e emendar a outra mesa, a gente também em cima da hora, então a gente vai começar a outra mesa agora.